Olá, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta mais uma vez com Arthur Machado, Luigi Marnoto, Carlos de Freitas, eu sou o Felipe Trielli e nós vamos falar hoje com o contrabaixista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e, além de tudo, tradutor, também é contrabaixista dos Smurfs, isso é muito importante também, e do Quintal Brasileiro, que é um quinteto de cordas, compositor, tradutor, o cara é foda. Multitarefas. Vou ter que falar a palavra. Estamos aqui com o Ney Vasconcelos. Muito prazer, Ney. Olá, boa noite. Prazer todo meu. Sou tudo isso, mas não sou modelo e atriz, hein? Nem youtuber, nem Instagram. Não, tô fora. O que já é um grande avanço. Infelizmente só reconhece o meu talento, né? E não a minha beleza. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. O que vocês mandam? Tudo bem, e aí, cafezinho? Como é que tá? Café? Show. O Ney, além de tudo, é um amigo, né? A gente se conheceu há muito tempo. Ele tocava com meu amigo de infância, que é o Lucas Espósito também. Um abraço pro Lucas. E aí a gente acabou se conhecendo, ficando amigo, e agora tocamos juntos nos Smurfs, a grande banda de blues aqui no Brasil. Do Hemisfério Sul. Que é a minha principal ocupação. Hoje é a principal ocupação. Aos Zé, só nas horas vagas. Mas, Ney, eu vou começar com uma pergunta assim, pra gente começar lá de trás. Como é que o cara veio lá do Ceará? Interior ou Interior do litoral, né? 370 quilômetros de Fortaleza, mas perto do Piauí já, mas é cidadezinha. Você é da praia. Praia. Como é que você veio parar na USESP, cara? Como é que foi como é que você começou a tocar, por exemplo? Vamos começar daí. Começar daí, né? Já estava em Fortaleza, a gente mudou de Camusim para Fortaleza, morei em Camusim até os 9 anos. E quando a gente morava em Camusim, meu pai escutava música clássica, né? Assim, gostava de. Ele fazia aquela coleção da Abril, fascículos branquinhos, famosa. Sim. E ele ficava ouvindo lá na radiola, como a gente chamava antes. E a gente ficava brincando de carrinho, de Forte Apache, ouvindo Beethoven, Vivaldi, não sei o que, Bach. Matando o índio ali. Isso, matando os índios ali e tal, e ouvindo aquelas músicas, né? Mas a gente, de vez em quando, ouvia um pouco junto com ele e tal. Tinha até uma coisa interessante, que meu irmão mais novo, ele tinha 1 ano e meio, nem falava, estava começando a andar e tocava uma música do Brahms. Por isso que a gente ficou, eu me lembro do Brahms dessa época por causa disso. O movimento da Sinfonia número 3, né, que tem aquele tema. Quando começava a tocar isso, ele começava a fazer beicinho e começava a chorar. Que massa! Aí a gente criança, a gente queria sacanear com ele, a gente começava a cantar, né? Aí ele começava a fazer beicinho. Mas isso aí fazia parte do nosso cotidiano, em Camusim. Né? Aí ele falou, vou aprender a tocar para chorar. Até hoje o irmão chora. Aí então, a gente mudou para Fortaleza. Mas até então eu não queria saber de tocar nada, né? Só ouvia, escutava Nelson Gonçalves, que meu pai gostava muito, eu escutava, comecei a escutar também música italiana, umas coisas assim. A minha mãe gostava de música brasileira também, Chico Buarque, essas coisas. Aí comunista, não? Comunista. Aí eu fazia um curso de inglês, eu e meu irmão, com 12, 13 anos. A gente tinha coisa do laboratório, que a gente ia uma coisa, colocava uns fones e ficava completando a letra de música, né? E uma das músicas, uma vez, foi Hey Jude, dos Beatles, né? E a gente estava fazendo estava na mesma classe, eu e meu irmão mais velho. E aí a gente saiu, aquilo lá foi um negócio assim, eu nunca tinha ouvido um negócio daquele. Eu saí assim, saiu eu e ele, assim, nossa, você ouviu essa música e tal, que negócio legal. Pô, vamos fazer um grupo de rock, vamos fazer sucesso. E não foi a primeira vez que eu quis tocar, né? Assim. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Tinha 13 anos, eu acho. Aquele desenho do Pica-Pau, Mulheres e Arte. Isso! Apareceu aquela nuvenzinha. Mas você já conhecia Beatles ou não, foi o primeiro contato? Primeiro contato, isso foi em 78, por aí, assim. Quer dizer, tinha ouvido, mas não sabia o que era, né? Sim. Aí a gente foi atrás de ver quem era e tal, mas não tinha internet, não tinha nada, era uma coisa assim bem rudimentar. Depois de alguns meses a gente conseguiu comprar um LP, né? Que a gente nem sabia que era uma coletânea, a gente comprou um LP lá e tal. Aí a gente colocou lá o disco e a primeira música que tocou foi Day Tripper, né? Dos Beatles, aquela eu ouvi aquela linha, aquilo lá eu ouvi assim, eu fiquei pensando, nossa, que instrumento que é esse aqui e tal. Aí eu olhei pro meu irmão, que instrumento que é esse? Ele falou, esse é o baixo.
Aí eu, pô, então eu quero ser baixista, cara. Pensei assim, quero ser baixista. Decidi ali. Tá. Olha Ser só. baixista. Que coisa, né? E acabou. Cara, eu quero ser baixista. Você acha que ninguém... Ninguém pensa, eu quero ser Aí Quero vai, sempre né, encontrar alguém É e falar sempre assim, assim, eu quero que eu sobra. Quero ser Exato. urologista. Não, mas sabe por que eu achei engraçado? Pô, essa coisa é curiosa, porque eu quero ser baixista e tem tudo a ver comigo ser baixista, porque depois que eu vi que era possível você tocar, tá ali tocando, mas ninguém tá nem aí pra você. O pessoal você tá curtindo ali. Que João. bom, né? Deixa aqui, eu tô tocando, eles estão ali olhando pro cantor, pro guitarrista e tal, e você tá curtindo pra caramba com a bateria Sim. lá e tal. E eu achei sensacional. E ao mesmo tempo, se você tira, ficava um negócio vazio pra caramba. Ah, assim, total. é tudo. eu digo, Baixo pô, é o que dá isso o que eu quero. corpo. Né? É. E foi assim que começou a música, né? A música popular, né? Aí começamos eu comprei um violão, minha avó me deu um violão de presente depois de um tempo, porque eu não tinha coragem de pedir pro meu pai, né? Eu tinha vergonha de dizer que queria ser músico. Não tinha nenhum músico na sua Com toda a família. razão, né? Com toda a razão, dou toda a razão pra ele hoje. Meu pai, você tá certo. Mas olha eu aqui. Deu certo. Podemos dizer que deu certo. Pô, se deu. Acasos acontecem, né? Acidentes acontecem. Aí eu comprei o violão, começamos a aprender música e tal, e já começamos a compor também, eu e meu irmão é bom de letra, né? Ele escreve muito bem, aliás, é um grande poeta e tal, escritor é. Aí, aos poucos, começamos a redescobrir aquelas músicas que a gente ouvia em Camusim, né? As músicas clássicas. Começamos a pegar os discos do meu pai e ouvir de novo, o barroco principalmente, Bach, Vivaldi e tal. A gente achava parecido com Beatles e tal, não sei como. Mas tem alguma coisa a ver ali que... Em My Life, por exemplo, tem um solo que é bem... Isso, exatamente, meio baquiano, né? É. E aí a gente formou um grupo, depois de um tempo, né? Um conjunto, como a gente chamava lá na época. Conjunto. Conjunto, que se chamava... Era um conjunto meio anarquista, né? Chamava Latim em Pó. Latim em pó. Latim em Pó. Latim. Latim, pó. E era sensacional, era um grupo muito legal. Assim, tinha um pouco desse espírito aqui do pessoal aqui da Panela, no sentido de curtir. E o que a gente mais gostava era de curtir com a imprensa. Já naquela época, Olha. a gente percebia que... Isso era 84, 85, né, por aí. 84. A gente curtia muito com a imprensa. Assim, a gente via muita... A gente olhava, pô, mas o que é isso aqui? Né? Os caras são muito... ruim, cara. A gente uma vez foi... Desde aquela época escrevendo besteira, né? Pois é. Eu vi uma vez, eu contei uma vez pro Felipe, a gente foi tocar uma vez em Natal, num festival, a gente ficou famoso em Natal, assim, a gente foi uma vez, pô, uma banda de Fortaleza, vinha e tal, grande banda de Fortaleza, vamos tocar num parque lá em Natal, um festival de bandas lá, e a gente foi ser entrevistado por um jornal lá. E o cantor nosso, ele fazia fisioterapia, ele conseguiu uma cadeira de rodas, né? A gente levou na viagem a cadeira de rodas. A gente falou, espalhamos lá em Natal que um dos nossos, dos membros do conjunto tinha sofrido um acidente e tinha ficado paraplégico. Que era o meu irmão. E a gente foi fazer entrevista, levamos uma cadeira de rodas e tal, aquele paninho assim. O cara perguntando como é que foi isso. Ele, não, mas toda aquela coisa meio motivacional, emocional e tal, emotiva. Mas aí a gente está aí, continuamos e tudo. E aí no meio do show, a gente tirava um sarro com aquela história aquele pentecostalismo exagerado que estava tendo naquela época, né? Tava aquela monte de curas na televisão e tal. A gente fez uma cura no palco, né? No meio performance. Uma performance. A gente tava ali, o meu irmão ficava lá atrás, aí o cantor parava assim o show uma hora e falava: irmãos, está na hora do milagre. Parava tudo assim e tal. É preciso fazer um milagre, não sei o quê. Não, antes ele chamava o meu irmão e dizia: o Rui sofreu um acidente e tal, mas ele vai cantar, porque ele continuou e tal. Ele canta uma música, na cadeira de rodas, ele canta uma música lá, né, tal, sozinho e tal. Aí, nessa hora, esse cantor, o principal, sai, veste uma roupa de pastor, assim, alguma coisa. E aí ele chega com um livro, assim, fazendo as vezes de Bíblia, e aí faz essa coisa, discurso todo do milagre, né? E aí faz o milagre, né? Então, levanta, tal, tudo. Assim. E tinha mais um detalhe que eu lembrei agora. O grito o grito santo era Anauê. A gente fez a plateia gritar Anauê pro Rui se levantar. Vocês já eram muito doidos. Que era a saudação integralista, né? Sim.
São Aí eu Plínio tinha, Salgado. vamos lá, na irmão. veia. Eu vou gritar, vou contar até 3, todo mundo grita, E Anauê. ninguém sabia, Aí né, o pessoal, que era, né? Anauê. Assim. Aí o Rui fazia assim, mas tá fraco, irmão. Mais velho. Aí a pessoa, Anauê. Aí ele levanta, a gente começa a tocar uma música de carnaval, ele começa a pular. No final ninguém ia ver o show, ia ver o milagre. Converteu um monte de gente. Pô, né? então, né? Aí, por causa desse grupo, né, do Latim Pois, toda a história está ligada com a USESP, porque esse grupo, a uma certa altura, o guitarrista veio para São Paulo, para Tatuí, tem um conservatório estadual em Tatuí, né? E ele veio estudar com um guitarrista aqui em Tatuí, e ele falou pra gente, olha, todo mundo tem que vir para cá, porque é muito bom o conservatório, a gente vai melhorar musicalmente, não sei o quê. E o pessoal que ficou em Fortaleza, do Latim Pó, a gente fez uma reunião, uma votação, né, para ver se a gente ia para São Paulo ou se não ia. Aí eu fui o único que votei contra. Olha só. Mas aí fui voto vencido, a gente veio, né. Eu fazia na época, estava cursando História, e não fiquei comunista, incrivelmente. Por causa desse anarquismo, acho que me deu uma... Ah, sem Deu um dúvida. chão. Aliás, tem uma curiosidade, que da minha turma de História, da mesma turma minha, era aquele cara, o único brasileiro que participou do sequestro da Bíblia Diniz. Ele era da minha turma. O Rosélio, incrivelmente. E era um cara bem tapado, viu? Pra nós. Bem ruim. Ruim mesmo, muito fraco. Fraco das ideias. Fraco das ideias. Eu fazia isso e fazia agronomia também, incrivelmente. Fazia na Federal. E ruim de sequestro também, né? E era ruim de sequestro também. Nem pra isso. Nem pra Usava isso. mal tudo. Pô, você escapou mesmo, né? Escapei, O cara foi pois é. músico, historiador, Isso. agronomia, conseguiu, tava Porra, protegido mesmo. é verdade. Acho que foi aí que ele resolveu se dedicar à tradução dos teólogos, né? Devolveu alguma coisa pra Deus, né? Falou, ele me protegeu até aqui, né? Vou devolver, Aí vou acabei dedicar. vindo, né? Terminei a história assim que eu terminei. Eu me lembro que a gente formou o grau, a gente terminou o curso em janeiro, por causa de greves, não sei o quê, só foi terminar em janeiro. Em março eu peguei a Itapemirim, Viação Itapemirim. Opa, já andei Coloquei nela. tudo lá, tinha 22 anos. Olha só. E vim embora para São E Paulo. recurso? Tatuí. Tinha grana pra Então, vir? isso aí foi outra coisa. Meu pai não falou nada. Assim. Eu já falei que ia, comprei minha passagem com o dinheiro de um showzinho que a gente tinha feito lá. E ele nada de falar que ia me ajudar. Aí eu digo, caramba, será que ele não vai me ajudar? Eu vou ter que me virar lá, de algum jeito. A gente pensava em tocar na noite e tal, lá em Sim. Tatuí e tal. E a gente acabou tocando depois de um tempo. Né? Mas no começo... Sim, Mas imagino. Tatuí deve ser difícil, porque deve ter 100 mil músicos, né? Tem então, um conservatório. Mas depois de um tempo a gente Num conseguiu. lugar concorrência tem mais músico que gente. A sorte é que a gente foi um grupo todo, né? A gente foi um grupo todo, já baixo, bateria, guitarra. E já estava azeitado. E já estava azeitado. E depois de um tempo a gente conseguiu já fazer alguma coisa. Mas tinha esse tempo, né? Eu sei que eu ia viajar às 8h30 da manhã num dia. Meu pai só foi falar comigo na meia-noite no dia anterior. Assim. Chegou para mim e falou... Você vai mesmo, né? Aí eu digo, vou. Aí ele disse, bom, então, eu vou dar uma ajudazinha no começo para você se virar lá. Opa. Aí eu olhei assim, bem sério para ele e disse, tá, obrigado. E dentro eu tava assim. Claro. Aí graças a Deus Ele era bravo, porque lá... Não, mas ele reservado. Assim. Reservado. Mas é gente muito boa. Muito legal. Tentou me demover da ideia depois de uns 20 anos, ficou tentando ver se eu não saía da música, ia fazer medicina, mas depois, hoje em dia ele aceitou. Ele te assistiu? Chegou a te ver na USESP? Viu quando a gente foi tocar lá em Fortaleza, né? Uma vez lá. Que legal. Foi com a minha avó lá. E a entrada ele para o falou- Zesp? A entrada para o USESP? Eu entrei em 90, na época do Eleazar ainda, né? Do Eleazar de Carvalho, um antigo maestro lá, que é conterrâneo. Inclusive, alguns amigos me chamam de conterrâneo lá na USESP, por causa que o Eleazar me chamava de conterrâneo. Então, eu sou o conterrâneo lá. Aham, é seu apelido. E você Entrei em então 93. pegou o comecinho, né? O comecinho. Você pegou pré-Nashling. Pré-Nashling, antes do Nashling. Que o 3 Nashling é anos. que deu essa... Isso, Essa levantada? a reestruturação. A USESP tocava no Memorial da América Latina, não sei se vocês lembram, nas segundas-feiras, eram uns concertos bem, assim, meio escondidos, digamos assim. Segunda-feira, 9h da noite, de graça, raramente enchia, Olha. e era só isso aí, uma vez por semana e tal, o salário era aquele salário razoável, para quem era solteiro era muito bom, mas eu imagino para quem tinha filho, não sei o que, devia ser, para mim era ótimo, porque eu não tinha ainda filho, não era casado, então estava muito bom. Em 93 isso, né? Aí, em 97, teve a reestruturação. O Eleazar morreu em 96, ficou aquele período meio
nebuloso. Aí o Covas, né, era o governador na época, resolveu fazer uma orquestra de verdade mesmo, dar uma recalchutada. Por acaso, veio o Nestlin, né, nessa época foi chamado e topou. E tinha um grupo de músicos na USESP, de gente mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho, que eram bons músicos, mas eles queriam mudar também, eram uns 30, 40 pessoas. Esse foi o núcleo da USESP nova. E aí o pessoal mais antigo continuou na cultura. A gente era contratado pela Fundação Padre Anchieta. E aí a gente fez o teste para continuar na orquestra. A gente fez outro teste para continuar na orquestra. Um teste para entrar, um teste para continuar. Um teste para entrar e outro para continuar. E quem passasse... Quer dizer, você fez um Enem da orquestra. Isso, o Enem. E quem passasse no teste era demitido. Porque ia ser contratado pela Fundação USESP, que ia ser criada, mas não tinha sido criada ainda. Estudando para ser demitido. Estudando para ser demitido. O salário é sensacional, né, cara? É sensacional. O Brasil é uma O salário ia quadruplicar, ia ser um salário de nível internacional, não sei o quê, dedicação exclusiva, tudo que a gente queria, na verdade. Claro. Então a gente foi, só que a fundação demorou uns 7 anos para sair. Assim. Nossa! Então a gente ficou aquele contrato precário, assim, cada mês a gente recebia, mas não tinha CLT, não tinha nada, era tudo. Aí em 2005, acho que fizeram a fundação, aí foi tudo regularizado. E aí continuou, até hoje estou lá. Ano que vem faz 30 anos que eu estou na USESP. 30 anos de idade. 93, né? Eu não tinha nem nascido quando eu entrei lá, eu acho. Tá com 25 agora. Pois é. Então essa foi a saga da USESP. Né? Isso é do conselho hoje. O conselho da fundação, né? Fundação USESP. Da fundação. Fundação que mantém mantenedora lá da USESP, que são grandes figuras, né? Eu, Pedro Parente. Pedro Parente é o presidente da fundação atualmente. O Fernando Henrique foi o primeiro presidente, na época lá. Só pessoas ilustríssimas. Atualmente é o Pedro Parente. É parente. É parente. No Brasil é sempre parente. É sempre nepotismo. Muito bom. Presuma nepotismo. E como é que você foi parar na tradução de teólogos assim, tão profundos e difíceis? Você traduziu, vamos falar aqui, tem até os livros aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Hugo... Hans Urs von Balthasar. Eu não sei se vai dar para ver aqui. Será que vai? Depois ele mostra. Depois ele mostra. Depois mostra. Faz um Ratzinger também, né? Tem esses do von Balthasar, que é um teólogo. Só traduziu bons teólogos. E tem o Ratzinger, o ex-papa, o Papa Emérito, né? Hoje ainda é Papa. Só encrenca, né, meu? Como é que foi? Que coragem. Aí foi uma outra saga também. Aí tem que ver que a questão da religião em si, né? Se eu pego toda a minha trajetória de vida mesmo, acho que a única coisa que eu posso dizer que dá unidade a toda ela é o meu ser católico, minha pertença à igreja. Tirando, acho que os 2 primeiros dias de vida que eu não era batizado. Sim. O 3º dia eu já fui batizado, então... toda vez uma das primeiras lembranças que eu tenho, assim, eu nem encostava os pés no chão, eu lembro assim, na igreja, assim, assistindo missa e tal, lembro de uma outra música, assim. Então, quer dizer, eu me lembro que quando estava em algum momento, eu sempre me dizia, bom, eu sou católico, torço para o Santos e para o Ceará. Opa! Santos estamos 3 Santistas só de novo. Santista. Ele tem torce pro Ceará. A gente nem vê futebol. Aí... Isso aí é uma coisa que sempre me tive então você comigo, não teve né? uma conversão, você já nasceu... Tive reconversões, digamos, quando a coisa tá... Isso que eu ia perguntar, quer dizer, teve algum momento provável na juventude e tal, que você, sei lá, ficou agnóstico, ateu, alguma coisa do gênero? Não cheguei nesse ponto, mas cheguei a me afastar da igreja, né, um pouco. Banda anarquista? É engraçado, nessa época da banda anarquista foi a época que eu me aproximei mais por causa de alguns amigos da escola, do colégio marista lá, que eu frequentava lá, né? Também fui marista. Cearense Sagrado Coração lá, que era marista. Eu fiz um encontro de jovens, aquele quando eu tinha 16 anos, e logo depois a gente estava com Latim Pó. Então eram as duas coisas juntas. E esse grupo era de vertente mais carismática, né? Isso que era mais engraçado ainda. Eu frequentava lá os carismáticos do Shalom, que eles fizeram o Shalom. Eu estava numa das reuniões que fundaram aquele Shalom, que é um movimento grande católico hoje em dia, tal, reconhecido lá pelo Papa e tudo.
E, ao mesmo tempo, eu fazia parte do Latin Point. Então, o pessoal dos carismáticos me achava exótico, assim, né? E vice-versa. E vice-versa. Você tinha que ter mostrado pra ele que você fez cura e tava tudo bem. O carismático pentecostal se encontra ali. A gente sempre fala, né, que nós somos mais próximos do que entre nós e os batistas, que eles são batistas, tá mais perto às vezes do que nós e a teologia da libertação. Bota o cara da teologia da libertação, nós dois brigamos, cara. Assim. Então é engraçado porque teve uns amigos da época, até o amigo que me convenceu a fazer esse encontro de jovens lá, ele depois acabou sendo atraído por essa questão pelo Boff, Leonardo Boff, não sei o que e tal. Até me deu várias leituras do Boff, a gente começou também a viajar um pouco nessa coisa. E ele acabou fazendo disso a religião dele, para variar, né? Então ele acabou saindo da igreja e tal. Hoje em dia, quando ele fala da igreja, é só para criticar e tal, não sei o quê. E não frequenta mais, é engraçado isso, né? Virou, o esquerdismo virou a religião mesmo, saiu da... Acho que tem um programa que a gente comentou isso, que essa dialética marxista entrou na igreja, né? Entrou com tudo. Contaminou uma área muito boa. Eu brinquei uma vez com um amigo meu dizendo que o Boff foi um livro que eu li e que fortaleceu muito minha fé, porque eu tinha certeza que aquilo ali que ele escreveu não tinha a menor chance de dar certo. Aí, falei, quer dizer, o dogma que eu estava estudando era verdadeiro, né? Porque aquilo ali era uma... Não, aquele foi um estrago grande. Mas a que momento você foi assim, dizer, vou traduzir, vou escrever sobre mas aí eu estava só respondendo ao que o Luiz estava falando, né? Quando eu tinha uns 14 para 15 anos, eu ia à missa... já estava naquele negócio, puta, mas não estou sentindo nada, não queria ir, mas eu fui indo ainda. Aí depois fiz esse encontro com os carismáticos, deu aquela renovada, né? Então eu fiquei até... Isso aí deu gás até os 20 anos, digamos. Então, de fato, foi uma renovação carismática. Foi uma renovação carismática, né? Deu uma animada, né? Me deu mais fôlego. Aí quando eu vim para São Paulo, né, com 22 anos... eu já estava me afastando da renovação, já não estava mais, aquilo não estava mais bastando. Eu sempre falo que uma coisa que me segurou muito tempo na renovação carismática é que eu tocava violão, né? Não precisava ficar levantando as mãos. Todo mundo ficava tocando, pô, ainda bem que eu estou tocando violão. Não precisa aplaudir, levantar a mão. Bater na palma. Não, e é bom que o público reage mais também, né? Porque você tocar violão no tradicional é muito meio geladão, né? Mas tem um outro aspecto também na renovação, me ajudou nessa coisa, porque eu tocava muito em missa, e isso ajudou muito no ouvido, porque a gente ensaiava as músicas para missa, e às vezes a cantora, na hora da missa, começava a cantar em qualquer tom. Aí você tinha que ir atrás. Desculpa, eu acho que... Aí eu fui e achava, né? E o ouvido foi se educando, digamos, a achar rapidamente as harmonias e tal. Isso muito ajudou também. Aí quando eu fui para Tatuí, eu estava afastado, digamos assim, mas eu tentava ir à missa justamente para tentar manter aquela identidade que eu falei, pô, é só eu agora aqui, não tem um grupo aqui, né? Porque o pessoal do latim, ninguém ia para a missa, né? Sim, ninguém estava nem aí. Então era só eu ia na missa, também não conhecia ninguém lá, achava estranho, mas continuava indo. Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar pertinho de Santa Cecília, era um quarteirão, né? Eu falei, pô, Santa Cecília, padroeira da música, legal. Quando eu fui à missa lá, eu achei horrível. Nossa, tem muita missa ainda esquisita hoje em dia, mas na época, na década de 90, era bem... Foi o auge, né? Nossa Senhora. Porque não tinha... Hoje a gente ainda acha umas que não são esquisitas. Na época não tinha quase nada. Eu digo, nossa Senhora, mas que bagunça. A gente andando e conversando, e o padre rezando a missa lá, e você... Aí aquilo eu fui me afastando, aí o pessoal, vamos tomar um chopp, depois não sei o quê, você vai se afastando, né? Mas aquilo doía, eu não queria aquilo, mas foi me afastando aos poucos. Uma amiga minha acabou me emprestando um exemplar da Suma Teológica do Santo Tomás, tá aí, ó. E eu comecei eu comecei a ler aquilo, né? E eu digo, belo enfeite aqui. Que maravilha isso aqui, né? Aí começou esse interesse por teologia, começou exatamente aí, talvez. Comecei a ver aquilo, eu digo, nossa, mas que coisa bonita, mas onde é que está isso aqui agora? Será que morreu? Né? Eu digo, acabou isso aqui na igreja, não tem mais? E foi nessa época que aí veio a minha adorada esposa atual, né? Que aí eu encontrei com ela e ela me trouxe para um movimento católico que eu estou até hoje, desde a década de 90, que é o Comunhão e Libertação. Foi fundado por um padre italiano, Dom Luigi Giussani. Xará. Dom Luigi Giussani, na década de 50. E ele tem um approach muito tomista, né? Uma coisa do realismo, partir da realidade, da experiência.
E aquilo foi de encontro exatamente ao que eu estava procurando, né? Foi assim, ó, é incrível. Aí você vê como uma coisa vai, porque A providência divina. aparece. Mas isso Deus faz mostra umas uma coisas. coisa muito interessante, né? Porque a igreja católica, a protestante, todas as igrejas hoje em dia Cristãs. falam assim, as cristãs e as, sei lá, até outras, falam assim, não, a gente precisa se modernizar, né? Porque a gente precisa conseguir porque o mais mundo fiéis. mudou, né? Aquela Só história que na verdade, isso foi o que te afastou. E também foi o que me afastou. Eu demorei para me converter. Eu fui batizado também, mas era só isso. E isso afasta mais, eu acho, do que porque você está buscando justamente um lugar, um chão, né? Você não quer uma coisa. No mundo você tem um mundo, né? Você não precisa do mundo. Trocar o mundano por um mundano. Na verdade, é o seguinte, eu acho que essa discussão da questão da cultura, do que a gente chama de Cristo e a cultura, né, que se moderniza, como é que você é muito rica. Mas a impressão que eu tenho é que quando as pessoas, por exemplo, vão procurar, seja no protestantismo, né, ele está procurando uma consistência dogmática. Isso. Que às vezes ele confunde com até, de repente, o ritual, entendeu? Mas o que ele quer é uma consistência dogmática. Tanto que tiveram jovens que foram para algumas igrejas protestantes, mas estavam tão modernas e com uma teologia tão fraca que eles saíram de lá e voltaram até para a igreja católica. Sim. O Olavo até fala isso, né? Uma vez eu estava conversando com um professor meu de teologia que é presbiteriano e ele falou assim, o número de católicos começou a aumentar pelo fenômeno do Olavo. Sim. E isso é interessante. Agora, você tem, por exemplo, quando você vê algumas igrejas, né, a Batista, por exemplo, é muito pulverizada, né, mas uma turma que é bem... a doutrina, né, o dogmática é bem raiz, ela está atraindo jovens. Sim. Aliás, ela atrai mais jovens do que os antigos, porque os jovens isso é estão interessante. procurando uma doutrina, sabe, realmente robusta. O presbiterianismo cresceu muito. E a ideologia quando domina até a igreja, essas coisas, é a que cai nessa coisa de achar realmente que você precisa se modernizar o tempo todo. Porque quando isso é uma leitura do ser humano muito pobre, né? O ser humano não quer se modernizar A gente o quer o tempo eterno, todo. não Exatamente, o passageiro. Né? Eu fiz crisma agora, né? No sábado. Semana passada. Né? No sábado passado, né? Hoje Eu sou padrinho. ele é o meu padrinho. Olha só onde eu me meti. Mas você tem 3 aqui envolvidos com Crisma, hein? E aí Eu fui catequista de Crisma esse semestre. Não, e o que é interessante é justamente isso. Pô, na que a gente estava, tinha 95 pessoas se crismando. Tudo marmanjo. Né? A maioria é marmanjo, né? Marmanjo, Muita não, gente tinha acima menina, de tinha 30 jovem, anos. tinha menino, tinha menina, tinha gente Sim, mais sim. velha. É que a crisma normalmente é uma coisa que você faz aos coisa que você 14, faz, né? 12, Assim, 15 anos. Você vê Mas que é tem gente muita voltando, gente, né? muita gente mais velha. E a Santa Generosa também no 62 sábado, pessoas. 62 pessoas. Tem mais 2 turmas com 50, mais 50. Quer muito dizer, legal. há um movimento realmente de volta, cara, porque o mundo se perdeu, né? Nessa... Mas- Eu fui pro Aquino, uma visão diferente, né? Quer dizer, uma caminho diferente. Eu fui por causa da filosofia. eu Na também filosofia, cheguei. eu falei, vou ler. Quando eu li, aí foi aquele choque, né? O leitor assunto, eu li umas mesas, eu falei, cara, o que é isso, né? O que é? Aí eu voltei a estudar teologia, e vi, cara, como a teologia é um negócio maravilhoso. E que, infelizmente, ficou uma discussão muito pobre, que eles chamam de escolinha de pastor, acha que é escolinha de pastor e de padre, como se fosse uma discussão bem rasinha, né? E é de uma profundidade, uma beleza que eu falei pro meu filho, se você estude várias coisas, estude também teologia. Para final, Vale a pena. só para voltar para o convidado, mas o que eu percebi ultimamente é que as pessoas estão buscando a raiz. Se na região que você mora, eu tenho exemplo do pessoal do Sul lá, que a igreja católica é moderninha, em todos os lugares que eles estão. Então a maioria virou protestante. Por quê? A igreja protestante é mais raiz lá. E aqui é a mesma coisa, como o catolicismo em São Paulo, por exemplo, tem uma raiz muito... tem um movimento muito de tradicionalismo. Mais tradicional. Tem os tradicionalistas mesmo, que são até meio chatos, né? É isso que eu tô falando. Eu tô falando do pessoal que tá buscando. Então, aqui teve esse crescimento dos católicos, eu acho. Então, eu acho que também isso mostra que não é... O cara não tá buscando uma religião para... eu quero continuar minha vida do jeito que ela tá. Não é meramente raiz, tá acho que é isso, buscando... é essa consistência. a muito consistência mais a teológica. O que a gente fala quando a gente brinca aqui nas nossas diferenças, na verdade, tem uma volta pela igreja primitiva, entendeu? Que é muito boa. consistência. Isso é muito boa. Isso você está falando realmente da raiz, né? É isso aí. A gente tem que buscar sempre, né?
Mas não, pode continuar. Mas eu digo assim, que é gozado, porque um dos fundamentos do movimento nosso lá do Comunhão e Libertação é justamente uma passagem de São Pedro, lá na carta dele, que é dar as razões da nossa fé, né? É exatamente a raiz, né? Você ir atrás, por que a gente tem essa fé? De ir atrás, não ser uma coisa só de, sentimental, assim. Exato. Acabou. Sim. Não é um existencialismo vulgar, né? Exato. Eu sinto, então, não existe. Aliás, ao contrário, né? O padre diz, você fica buscando sentimento, aí Sim, é isso. Tá errado, é isso que o mundo quer. E é muito interessante porque um dos livros principais do Giussani chama O Senso Religioso, e que é um livro que pode ser debatido e conversado e aprofundado com qualquer pessoa, de qualquer fé ou sem fé também. Porque não é... De quem é? Do Giussani, do seu xará. Ele fala, ele até começa citando um ex-prêmio Nobel de medicina, o Alexis Carrel, que ele fala assim, muita observação e pouco raciocínio, aliás, pouca observação e muito raciocínio levam ao erro. Muita observação e pouco raciocínio levam à verdade, conduzem à verdade. Um prêmio Nobel de medicina falando isso. Olha só. Que é aquela questão do realismo. Né? Exato. Você partir da realidade. Partir da realidade sempre. Então, isso é muito interessante. Ele foi até visto de uma maneira suspeita pela hierarquia católica no começo, porque ele falava exatamente muito dessa coisa da experiência. Né? Apesar dele ser muito fiel sempre à hierarquia e tal. Depois aconteceu um movimento parecido com ele, como aconteceu também com esse autor que eu traduzo, o von Balthasar, com o Delubach também, que é um grande teólogo também, da Nouvelle Théologie, que eles eram considerados progressistas, assim, antes do Concílio Vaticano II, e o Balthasar fala, é engraçado, numa entrevista dele que eu vi, ele fala assim, sem a gente ter feito absolutamente nada, de repente a gente era da esquerda, né, progressista. De repente, a gente estava na direita. Na extrema direita. E a gente nunca mudou nada. Não mudou nada. Só falava de Cristo. Só queria saber de Jesus. O mundo é que foi indo para lá e para cá. Eu achei outro dia uma entrevista antiga do Balthasar no YouTube. Isso, eu vi. Você viu essa? Então, você vê que tá mal ali. Mas você vai ver, cara, não tem nada de progressista. De terno, todo ali e tal. Hoje o cara vai dizer, cara, esse cara é hiper de direita. Extremo. Sensacional. E ele é brilhante, né? Eu recomendo muito. Acho que um dos problemas, eu estava conversando com um amigo nosso, um dos grandes problemas que talvez hoje da crise que a gente viva não uma crise também, não vou tornar isso um problema grande, mas porque talvez permita que a gente tenha tanta heresia em torno de certas questões da igreja, é a falta de bons teólogos, que acho que acabou ali no Balthasar. O Barth talvez sido ele, né, que se dava muito bem os últimos. São os últimos do Ratzinger, né? O Ratzinger. Que eu gosto muito de ler. O Ratzinger é uma cabeça privilegiadíssima. Hoje em dia eu acho que é a única grande, assim, né? E do Ratzinger pra cá tem um vazio. Quer dizer, o século XXI Tá difícil. Vazio. Não tem... E mesmo no protestante, você começa uns caras meio água com açúcar, meio moderninho, uma teologia coach, de né? boutique. Mas é uma teologia, e digo até, não vou dar nomes, que eu não sei desligar, porque não tá aqui pra também debater com elas, defender, mas tem uns que você vê que é água com açúcar, entendeu? É uma teologia quase que... Diluída, infantil, né? Infantil, né? Ele finge profundidade, mas é mais afetação. Isso é um desafio, né, pra gente, porque embora a gente não tenha que se modernizar o tempo todo, ao mesmo tempo eu acho que quando a gente se percebe dentro da igreja de fato, a gente também tem que buscar alguma maneira de traduzir esse cristianismo. Tem que adequar. Esse pessoal, Sem dúvida. Senão esse é o exatamente. erro, senão você se encastela e aí realmente você vai afastar. E o objetivo principal da fé é levar, claro. É expandir, não é entrar aí. A diferença é você mudar uma coisa da raiz mesmo, né? Que é o que os caras estavam começando a fazer. Não, mas isso aqui não precisa. Não sei. Porque aí você tem que mudar as coisas que são mudáveis, são mutáveis. As coisas imutáveis você não pode. O problema é que teve uma época que a gente basicamente tirou a teologia de jogo, né? Tem dois momentos. Ou a igreja virou uma ONG, que é uma católica protestante, só trabalho social e preocupação social, esqueceu tudo o resto. O espiritual. Ou então virou um materialista. encastelamento intelectual, que o cara ficava lá só discutindo teologia de alta qualidade, esquecendo a realidade. E esse equilíbrio que é muito difícil na igreja, né? Você ter uma boa teologia, divulgá-la bem, divulgar o evangelho bem, né, explicando, junto com a sua ação na realidade social. Nesse ponto, o livro, aquele A Verdade é Sinfônica, é bem interessante, porque ele trata exatamente desse pluralismo, né? A verdade é sinfônica. Como tudo é... Esse título aí foi um dos que mais acho que foi o primeiro título que me atraiu desse autor, né?
tradução é sinfônica mesmo ou você deu um jeitinho Não, só pra puxar pro teu lado, Puxando a só pra sardinha. dizer, bom, a verdade é o contrabaixo. Aí ele achou meio pesado e ficou só na sinfônica. Acho que eles vão descobrir que não é assim. Ou for sinfônica mesmo. Mas é interessante você falar que a verdade é o contrabaixo, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando ali. Por que na verdade? Né? Isso aí a gente Isso é óbvio. não vamos disfarçar um pouco. Porque se você pensar o que eu toco lá, por exemplo, a verdade é sinfônica. Por que ele fala que a verdade é sinfônica? Veja como é o livro você não precisa nem ler, basta ficar com o título. Esse é daqueles que você fica com o título. Sabe? Porque a verdade, se você pegar na orquestra sinfônica, se você pega a partitura do... Eu falei até pro Daniel ali. Você pega a partitura do oboé, está lá no meio da orquestra. Ela está na clave de sol, ela tem uma linha completamente diferente da linha do contrabaixo, por exemplo. Completamente diferente. Mas as duas, se estiverem ligadas ao centro, que é o maestro ali, ao tempo e tal, tocando juntos, embora sejam bem diferentes, as duas são verdades que se complementam. Né? Por isso que a verdade é sinfônica, ela tem que estar junto. É perfeito. Se cada um começa a tocar na hora que quer, do jeito que quer, aí vira uma cacofonia. Então eu até estava brincando, então a mentira é cacofônica. Muito bom isso mesmo. Mas é isso mesmo, às vezes você não toca não é a mesma nota, Não, né? Na harmonia, nota, justamente, você está exatamente, tocando notas diferentes, mas às vezes são até conflitantes, para depois se resolver. Tal. É uma coisa que tem atenção faz parte. Mas cada um Talvez tem o seu momento, dessas diferentes linhas cristãs aí, Isso. talvez sejam isso, né? isso São mesmo. linhas diferentes. E cada ser humano também vai para cada instrumento, né? Sim. E ele faz De repente tem um negócio desse. essa analogia, né? No próprio Evangelho e tal, nas cartas de São Paulo, nos Atos, ele fala, as tensões estão na igreja sempre, desde o começo. Sim. Pedro, Paulo, né? Maria, João, a coisa da hierarquia, da santidade, tudo. Está tudo ali. Só que tudo tem que estar junto, né? Quando você fecha na filosofia a gente fala, quando você fecha o sistema de ideias e ele não é contraditório, você vai botando o sistema de ideias, ele pode ter suas tensões, mas ele acaba sendo harmônico. Desde que ela obedeça ao centro, que é a realidade. Isso, então tem um sistema de ideias que está ali harmônico. Porque ele pode ser verdade dentro da própria bolha ali. Kant vai perverter isso. O Kant, exatamente. A verdade vai virar aquilo que você consegue perceber naquele momento. Isso. Apenas. Mas Um recorte. Você escolheu... Você chegou assim um dia, eu vou pegar os maiores teólogos da história e vou em alemão e vou traduzir. Como é que é? Tomando uma sopa. Vou traduzir pica-pau. Pica-pau não resolve. Pica-pau não tá meio preenchendo. O cara tá dando um rolê na Ou você Alemanha, pegou o Baltzar e falou, vou traduzir. Ou você teve outras traduções no decorrer? Como é que foi? Para começar, a língua. Você obviamente alemão, foi aprender alemão, é autodidata, não? Ele foi meu professor de alemão, foi o von Balthasar. É mesmo? Olha só. O Até Olavo até fala para aprender língua assim também. Né? Tem um colega lá da orquestra. Ele é bom. Tem um colega Pode começar com o pica-pau, não? Ainda tô lá, né? Eu tô no pica-pau e ele é Em inglês ainda. É uma coisa mais suave. Um colega meu que morou na Alemanha posso vários espanhol? anos, né? Um colega do contrabaixo que ele morou vários anos na Alemanha, tocou na ópera de Frankfurt. E faz anos que ele está aqui na orquestra, né? E ele fala assim para mim, mas você lê uns negócios em alemão aqui que tem um monte, acho que a maioria dos alemães não vai entender. Porque as palavras... Aí ele fala assim, e você não consegue pedir um café em alemão lá, senão... Você conhece as palavras elevadas, mas não conhece o... Às vezes eu vou lá e me enrolo, porque eu não pratico falar alemão, eu só leio, né? Mas eu cheguei eu estava assistindo Pica-Pau, né? Não, na verdade, aconteceu por causa do seu xará também, do Jussani, porque a minha esposa, ela começou a fazer um mestrado, no começo de 2000, nos anos 2000 e pouco, sobre o Jussani, né? E o Balthasar era uma das influências do Jussani, um dos caras que influenciou o Dom Jussani. E aí eu comecei a procurar, para ajudar ela, comecei a ver os autores que ajudavam, que tinham influenciado. Tinha o Romano Guardini, que apesar do nome também é alemão e tal. E aí eu vi o Balthasar. Eu fiquei perguntando, quem que é esse Balthasar? Aí todo mundo que eu perguntava ficava falando, esse cara, nossa, esse cara é um negócio difícil, esse cara é um super não é pro teu bico, né? né? Eu digo, cara, mas tudo bem. Aí eu fui uma vez numa turnê da orquestra pela Europa, e eu vi lá na Itália, ali na praça do Duomo lá,
esse título, né? La Verità Sinfônica lá em italiano. Eu digo, puta, esse aqui é legal. Só pelo título pegou. Aí comecei a ler italiano, que eu consigo ler italiano, fui lendo assim, eu digo, caramba, esse negócio é difícil pra caramba, o título é bonito. Mas eu comecei a ler. Aí quando eu cheguei aqui... Caramba, esse negócio é difícil pra caramba, eu vou ler em alemão e traduzir. Aí olha só, eu nem sonhava em ler em alemão nesse tempo. Aí um amigo meu tinha um livro chamado O Complexo Anti-Romano, que é bem interessante também, dificílimo, mas ele tinha em espanhol. Aí foi a questão da tradução pela primeira vez para mim, assim, porque eu comecei a traduzir só para entender o livro. Né? Sim. Para mim, assim, lendo espanhol para cá e tal, eu traduzi o livro todinho e tal. Aí falei para esse meu amigo, eu falei, pô, eu traduzi esse livro, legal. Ele falou, pô, você podia traduzir mesmo de verdade, mas ele falou, mas para traduzir mesmo, para publicar, tem que ser do original. Aí eu disse, puta, mas o original é alemão, né? Eu não sei nada de alemão. Tinha estudado uns 4 meses de alemão lá no Senac, em 1990, lá, não lembrava mais quase nada. Mas aí foi aquela coisa, eu pedi entrei em contato, o von Balthasar, ele fundou uma editora, né? A Johannes Verlag, em 1950, para publicar as coisas dele. Eu entrei em contato com essa editora por e-mail, pedi um livro, e eles devem ter estranhado, eles mandaram até de graça, eu ia comprar, né? Eles mandaram de graça, pô, um cara no Brasil pedindo um complexo anti-romano, vamos mandar e tal. Mandaram de graça, eu fiquei assim, eu li assim um parágrafo, mas isso aqui deve ser o verbo, isso aqui deve ser não sei o quê. Mas eu fui lendo, aí comprei comprei o livro do Karl Barth pro meu pai, que meu pai gosta de teologia, ele sabe alemão. Não, eu comprei do Balthasar, chamado Karl Barth. O livro do Balthasar sobre o Karl Barth. E dei pro meu pai, mas na verdade era para quando eu ia em Fortaleza de férias, eu pegava o livro e ficava lendo. Eu me lembro que eu deitava na rede assim, eu ficava lendo, lia assim uma frase inteirinha, o que é que eu entendi dessa frase aqui? Aí foi assim, fui aos poucos. Aí eu falei assim, eu vou ler esse negócio todo dia eu vou ler esse negócio, vai entrar na minha cabeça. E comparava com outra língua e tal, e não sei o que e tudo. Até que um dia eu resolvi começar a traduzir a Verdade Sinfônica. Né? Fui traduzindo, tinha uma versão em espanhol, e aí eu olhava, ver se tinha feito muita besteira. Ficava comparando, né? Sim. E fiz a tradução. E é interessante. Aí uma semana você traduziu. Porque no final acaba sendo uma tradução até que, às vezes o cara sabe a língua, ele passa batido por algumas coisas que você tem que prestar atenção. Se você não sabe claro. Já me falaram isso aqui. Você acaba tendo mais cuidado, exatamente. O Zé Paulo Paes diz que você precisa ser bom na sua língua, não na língua. Dizem isso. Que na língua original. E eu traduzo com caneta, né? Eu traduzo o livro todinho a caneta. Tem um monte de livro tudo em caneta lá. Aí depois você passa pro... Depois eu passo pro computador, já faço uma outra revisão, já passando e tal. Eu lembro que eu terminei essa Verdade Sinfônica todinha a caneta, aí eu fui ler assim e tal. Aí eu li assim uns 3 capítulos, falei, puta, isso aqui tá uma merda. Aí eu peguei e voltei de novo, do começo, traduzi ele de novo, todinho. Cara, que trabalho. Foi sua primeira tradução? Esse foi a sua primeira tradução. Verdade Sinfônica. Eu não consigo fazer isso. Mas é porque era bom pra mim. Escrevi você queria aprender aquilo, né? Eu mal leio o traduzido já. Mal entendo o traduzido. Não, no caso desses aqui é difícil mesmo. Essa aí não é complicado. E o enfrentamento com os conceitos teológicos e tal? Então, eu não sabia nada de teologia no começo, né? É engraçado como depois eu ficava pensando, nossa, agora eu já vi esse autor várias vezes, essa citação várias vezes, já conheço quem é o cara. Você vai puxando o fio, né? No começo eu não entendia nada, né? Não sabia quem que era, nenhum que ele citava. Nunca tinha ouvido falar nem do Karl Barth, por exemplo. Pô, bacana. Foi tudo do começo mesmo, assim. Isso às vezes é uma armadilha para quem está traduzindo, né? Porque às vezes a citação quer dizer uma coisa, né? Você traduz meio ao pé da letra, perverte o sentido do que o cara está querendo dizer. Eu tento sempre ter uma outra. E tem os haters literários, né? Tem, que o cara fica o especialista de plantão ali, que o cara tem os 3 no mundo, assim. Falando, não era esse o conceito do Barth, o cara escreve uma crônica destruindo a tua tradução. No caso desse livro, assim, tem 3 caras no mundo, assim. Eu fiquei confortado, sabe por quê? Eu tinha esse Verdade Sinfônica, tinha uma frase que eu não sabia se ele queria dizer uma coisa ou se queria dizer exatamente o contrário, porque tem um terminho alemão lá que é Doch, que às vezes pode servir para uma afirmação, mas pode ser um entretanto também. Eu digo, caramba, ele quer dizer o contrário ou não? E tinha um violoncelista alemão na orquestra na época, né? E aí eu peguei a versão espanhola e dizia, então é assim. Aí eu, só por curiosidade, peguei a italiana. Um traduziu de um jeito e outro traduziu de outro. Caramba, agora ferrou de vez. Vamos perguntar para o alemão. Aí ele falou, não, a espanhola está... Ou a italiana, não lembro. Sim. Mas aí você também que tinha alguém para...
Quer dizer que não sou eu que passo pela... Essa experiência, né? Por esse problema. O Elpidio, que é um amigo nosso comum que traduz romeno, ele disse que a melhor tradução de Goethe em Portugal, o cara não sabe alemão, o tradutor. Ele foi fazendo isso, cotejando várias traduções de outras línguas. Dá um e trabalho é considerada a melhor tradução. Mas é um trabalho, cara. Sim, dá um trabalho. Não, Você tem que achar pra sair no outro livro. Mas toda coisa boa é trabalhosa, né? Tem que ser mesmo. Mas eu traduzo Desde que fomos expulsos. Desde que... não era assim, né? Não era pra ser, mas... traduzia na boa, né? Você viu sozinho, né? Adão lá traduzindo, porra, tranquilo. Nomeando, né? Dando nome para as coisas. Conhecendo pela substância. Traduzir o que o cachorro tá falando. Exatamente. Pô, legal. Agora, a sua experiência, você estava falando do alemão, você conheceu gente do mundo inteiro lá, né? Vocês têm essa coisa de se conversar ou chegar lá, toca, cada um vai pro seu canto? Tem uma... Forma-se amizades. Forma-se... Até casamentos já aconteceu. E as inimizades? Formam-se inimizades? Também. Imagina quantas pessoas tem na orquestra? 105. 105? Mas não toca todo mundo. Não, então, porque tem uns vários. 70, 80, mais ou menos, às vezes 90, quando a orquestra é muito grande. Vai dar pra brigar. Eu achava Dá que pra a brigar. Sinfônica tinha um número específico. Não, Sim, certo. Não, pode ter. Depende da peça. Depende da peça. Mas tem um mínimo. Não. Não. Depende da peça. Depende da peça. Claro. Mozart, às vezes você usa às vezes só 2 baixos tocando uma sinfonia entendi. de Mozart, às vezes 3, 4. Uhum. E no Mahler, às vezes usa 9, 10 baixos. Entendi. Por exemplo, né? O Mahler gostava de orquestra grande. Mas no tem Chimbinha basta um. Mahler sem alça? Mas o Chimbinha é um gênio, né? É verdade. Diferente do Beethoven, né? Muito bom. Já dizia o Suassuna. Faz falta o Suassuna. Faz falta o Suassuna. Mas, e aí, das vezes que você foi tocar, porque aí você saiu da banda, de repente entrou na orquestra. Você já tocava baixo de palco, que a gente chama, né? Baixo acústico? Eu fui pra Tatuí só pra isso, né? Tatuí Lá que você aprendeu. Eu vou aprender esse negócio. Na verdade, a intenção era assim, era ir para Tatuí, aprender contrabaixo, tocar na orquestra, entrar numa orquestra para ter um salário fixo e aí continuar tocando na banda. O lance era a banda. Como ainda é. Agora hoje ele tá numa banda que ele teve para poder tocar nos Smurfs. Exato. Tudo que eu fiz foi para tocar para poder me Trajetória. Toda a trajetória foi para isso. A culminação dos Smurfs. Von Balthasar também é um meio para chegar até os Smurfs. Eu vou dizer que a última apresentação estava redondíssima. Foi legal, foi divertido. Foi. Mas aí você tocou também no mundo inteiro com a USESP, né? Sim, até na China. Você entrou na USESP e já ficou? Foi a primeira e já ficou? Não, eu toquei de 90 a 93 eu toquei no Teatro Municipal. Tá. Então, e aí você tocou no mundo inteiro. Tem algum que você pode falar assim, não, esse concerto foi o da minha vida? Teve um concerto em Colônia que a gente estava tocando música francesa, era com o Nestlé ainda. A gente estava tocando em alguns outros lugares, música francesa, e o Nestlé regendo, não estava tão interessante assim. E em Colônia, a gente chegou, foi tocar na Filarmonia de Colônia, a acústica era simplesmente maravilhosa, assim, todo mundo se ouvia muito bem, e a gente foi tocar uma música que era do Tchaikovsky, que era mais a cara da orquestra, assim, tinha mais coisa para tocar e tal. E a gente tocou com um baixo que um cara levou lá da Alemanha lá pra gente experimentar, uns baixos bons pra cá, com arcos de lá que eles também estavam vendendo. Então tava tudo bom, deu certo. tudo redondo. E aí, pra coroar, o concerto foi sensacional, tanto que eu vi, a gente já tinha tocado em outros lugares na Alemanha, e o público gostava e ficava aplaudindo. O público alemão, ele bate palma assim, né? Sim. Bate palma ali, não é ruidoso, mas é demorado, se eles gostam. Eles ficam ali um bom tempo assim. Tanto que a gente tocou a primeira vez que começaram a aplaudir, a gente falou, eles não gostaram e tal. Só que eles não paravam. Ficavam, porque não é isso. Não é isso. Não é? Só que em Colônia, quando a gente terminou, os caras levantaram. Eu vi um alemão gritando assim. Então, alemão gritando de 2 a 1. Ou tava briado. Perigoso, né? O show foi na Oktoberfest. Mas o mais legal foi assim, pra coroar, a gente terminou de saindo do palco, veio umas meninas com uns chopinhos Kölsch, assim, pra gente tomar as euros. É o paraíso mesmo. Que legal. Esse foi um dos melhores concertos que eu me lembro. Que legal, assim, que foi legal. muito bom. Teve outros bons concertos também. E a primeira vez que tocou lá em Viena, que é a casa da da Filarmônica música... lá, Musikverein. Aquele foi difícil, porque é um prédio antigo que não foi feito para aquilo, né? E a gente tocava lá atrás, na posição muito diferente que a gente toca, a gente ficou atrás da orquestra, lá atrás da percussão.
E tinha uma coluna aqui assim, uma coluna aqui, a gente não via o outro baixista direito. Uau. Foi um negócio bem difícil, mas a acústica era muito boa, então deu para se salvar. Legal. E a sala maravilhosa, né? Você fica, pô, todo Music Verein aqui. Exato. A orquestra tocou também lá na Filarmônica de Berlim, na Filarmonia. Isso também. Mas o pessoal gostou mesmo foi da Irlanda, porque tinha a Guinness lá. E tinha Guinness, né? Guinness. Então foram 3 grandes lugares. Foi Colônia, foi em Viena, Music Verein. Berlim, 4 lugares. E o famoso Boteco, aqui em São Paulo. Que... E o público? Como é que você vê a trajetória do público de música clássica? Tem um exemplo bom para te falar disso aí. Primeira vez que a gente foi para a Europa, né? A gente estava no avião, a gente estava num voo noturno, aí a uma certa altura o comandante falou: atenção senhores, gostaríamos de comunicar que estamos tendo orgulho de transportar a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, não sei o quê. Aí o avião todo bateu palma e tal, a gente, pô, legal. Então. Aí depois de vários anos, uns 10 anos depois, a gente estava indo de novo para a Europa, né? Aí o cara também, atenção senhoras e senhores, gostaríamos de comunicar que estamos levando a equipe do Michel Teló para junto conosco. Então você vê que houve um progresso, né? Nessa década de 2000. Ele se levantou para agradecer o Michel Teló e sentou. Eu queria um pouquinho do uísque, por favor. Nem era só a banda. Só a banda do Michel Teló. Tá Pior bom. E vocês não foram nem mencionados. Nem foi mencionado. decadente. Acho que a gente está evoluindo, né? A educação brasileira está evoluindo. Só falta de ser contratado para fazer a abertura do show do Chimbinha. Aí, ao fim. Não, vamos abrir aqui, ó. O Chimbinha lá. Ô, Ney, mas tem público. Quer Tem dizer, público, mas assim, tem um fator muito desfavorável ali, que é a Cracolândia. Né? Eu ia Só falar isso. piorou desde Eu ia falar 99. isso. Então, quando eu a gente tive tá lá. as experiências que eu tive lá, não foram muito legais. Não, não que duas fui vezes assaltado nada, Sim, mas o entorno é muito feio. Né? Não, por algumas vezes minha mulher falava, vamos ver e tal. Eu declinei por preocupação com a segurança da Cracolândia. Você se arruma e tal, aí você vai pra lá, um ambiente hostil, E a né? primeira vez que eu fui de metrô. A gente tava junto. Tava não junto, foi? né? Acho que sim, não, né? não sei. Nós fomos ver o É que eu Lucas. também fiz essa burrada. Eu acho que Fui foi. de foi a metrô gente à junto. noite e, pô, eu fui vestidinho, né? Cara, quando Não era você terno e entra- gravata, mas era. Não era, mas chique. tava com um blazer. Tava... Isso Aí aí você agora passa melhorou. ali no meio né? da... Isso agora melhorou porque você tem uma passarela que vai direto da luz até a sala sem passar pela coisa. Porque Mas a gente, o guarda parou a gente. Falou, Além de vocês ser são paliativo, loucos que vocês vão por Eu aí." ia de Uber, mas mesmo assim... eu fui A até- polícia. O Uber acho que nem chega lá. Nem, Não, o na Uber Sala São Paulo chega. Chega, Porque Sala tem. São mas Paulo não sai. chega. pra sair é mais tem- difícil. Pra sair é difícil. Eles vão no final do concerto, mas se você fica um pouco mais... Quando a gente fica um pouco mais lá, às vezes, tomando um shopping, não sei Não o tem quê, jeito, aí esquece. depois, quando é meia-noite, você fica chamando, os caras não vão. Não vai. Porque Porque o sai, mas problema... não com o mesmo dono no carro. Mas o problema Sai, mesmo sai. para quem vai, não é a minha preocupação é que aconteça, nunca aconteceu, graças a Deus, mas tem essa modalidade do assalto agora que o cara quebra a janela, né? Já enfia a Quebra, mão, já né? Sai com o puxa. celular, sai com ingresso. Não, né? então. Agora, É uma isso, tristeza, né? Isso, assim, é insolúvel. Quer dizer, Pois é. pelo menos A própria orquestra região. lá, a organização, ninguém. A gente já Vocês tentou, os conseguiram? músicos mesmos, a gente tenta falar dar sugestões e tal, mas os caras não ouvem muita gente também, né? Então, mas a gente poderia fazer muita coisa ali, eu acho, não sei, mas precisaria de uma ação do governo mesmo. Não A gente adianta. dizer, olha, Não isso tem aqui muito o vai que ter que ser mais cuidado e tal. Porque se não for com o governo é na porrada, aí não Exato, vale a pena. é. Então. Na verdade, ali era para ser um negócio, ali na frente da orquestra, do lado de lá da praça, teve um projeto de ser um teatro da companhia de dança. Sim, né? eu lembro Ó, que dessa legal. história. Que era muito bonita, o quarteirão todo ia ser reformulado, ia ter uma passarela até a Rio Branco lá e tal. Isso. Ia ser bonito, mas aí a ala social do PSDB parece que desceu, aí não, vamos construir prédios populares e tal. A ala social do PSDB ou o pessoal? É isso aí. Peraí, A cara. social do PSDB é pior às vezes que o PT, cara. Não, mas A gente vê aqui em São Paulo, na prefeitura, essas coisas.
Bom, a Cracolândia não sai dali porque o PSDB manda no Brasil, em São Paulo há quanto tempo? Tanto o governo quanto Só o prefeito. piorou. De 99 para cá, era feio em 99, mas a gente andava tranquilamente ali. Mas que aumenta muito, né? Aumentou também muito o número de usuários. Curiosamente, hoje tem a notícia que se fechou. O melhor colégio super tradicional lá fechou as portas, né? Porque gigante. Gigante. Porque não tem. É o Coração de Jesus. Acho que é o Coração de Jesus. É super bonito aquele. Então, fechou as portas. Fecharam, boas quadras dentro, um ambiente sensacional, Pois é, mas não tem como. É um risco grande. Você... Voltando um pouquinho, né, pra... Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisa boa. TechPix. A gente faz propaganda do TechPix. Aliás, falando de propaganda, assinem o canal. Eu não falei isso no começo, né? Assinem o canal, compartilhem, dá joinha. Senão pode quebrar a costela, viu? Coração, a costela melhorou, tá tudo bem? Tudo bem. Ele não participou do último, porque estava com a costela. Isso, estou de volta. Ele assou a costela. A gente tem uma visão aqui de fora, nós como espectadores, né, de que, primeiro, que a USESP é a melhor orquestra do Brasil, isso é o que dizem, e eu já ouvi pessoas falando que tem outras também, e provavelmente tem, porque o Brasil, musicalmente, a gente é conhecido mundialmente, porque realmente, apesar dos Michel Teló da vida, que assim, como música pop... E o Michel Teló não é ruim. Né? Como música pop é legal, enfim. Tá na dele lá. Pelo menos ele não fica falando de política, né? Tá lá tocando, não é tipo a Anitta que quer falar de política. Mas assim, a gente aqui também de fora, a gente vê que o Nashling, a nossa impressão é que o Nashling levantou aquele negócio. Era o cara. É isso mesmo, polêmico, como é que é? Né? Ele é bem polêmico. Às vezes dentro da orquestra o pessoal fala, era difícil. Olha, às vezes, você pode fazer uma comparação com uma política até. Um cara que tem poder mais concentrado, ele pode fazer as coisas de maneira mais rápida, né? E mais eficiente, assim, implementa a coisa rapidamente. Sem democratismo. Isso. Né? E se o cara for um cara inteligente, culto, como ele era... O déspota esclarecido. O déspota esclarecido. Ele consegue... Porque ele batia muito na burocracia estatal, né? Assim, nesse sentido, ele foi muito bom mesmo. E ele fez isso no municipal também, né? Quando eu entrei no municipal em 90, a gente ficou com um contrato de precário. Os 3 anos que eu fiquei lá, nunca foi contratado. Esse pessoal que ficou de 90 até o Nashling também ir para lá, em 2000 e tanto, lá 2018, sei lá quando 2015, sei lá quando é que ele foi, eles ficaram sem contrato até lá. Ele que foi lá, brigou lá também, e aí agora eles são contratados como CLT lá também. Quer dizer, ele teve essa... Então ele tinha esse amor mesmo à música, lutava... Agora é claro que também isso aí... Vamos agora ver os outros. Sim. Agora, a gente resistiu, né? E teve coisas boas também nisso. Ele implementou uns chips lá na gente que ninguém chega atrasado até hoje, assim, não sabe. Alguma disciplina, senão também não é zona. Imagina 150 pessoas. Caras para ensaiar e... 150 é brasileiro. Não, tem gringo. É verdade. Mas já estão bem abrasileirados. Aprendendo rápido. Aprendem. Muito bom. Tem uns romenos lá, que um romeno uma vez falou, a gente estava saindo, vendo a Cracolândia, sentindo pro metrô. Ele falou, não, olha, tem muita coisa ruim no Brasil, né, isso aqui, mas tem muita coisa boa também. Ele falou, você não morou lá na Europa, e não sei o que, as pessoas e não sei o que. Não, com a questão dependendo da fase. A questão da pandemia, por exemplo, a gente vê aqui, o lado que a gente admirava, né? Não, é tudo certinho, as pessoas são organizadas e tal, foi o que deixou os caras mais presos ali, né? Quando isso se volta contra você, quando a organização, o poder o Estado, do Estado se volta contra você também. Aqui na periferia, por exemplo, ninguém usou a famosa esculhambação. Eu tenho um amigo que é alemão, que ele conta uma história. Máscara mais ou menos. Põe embaixo do nariz. Eu tenho um alemão que mora até hoje no Rio, e o motivo de decisão dele de vir morar no Brasil é sensacional. Ele falou assim, cara, eu entrei num ônibus, tá um trânsito danado, um calor, né, tinha quebrado um negócio, de repente eu vejo um cara passando com isopor cheio de cerveja gelada. Aí o cara abre e fala, quanto é a cerveja? Aí o cara comprou a cerveja, eu falei, vou tomar cerveja também. Pediu, tomou cerveja dentro do ônibus.
Aí ele falou, cara, isso já é uma liberdade que é inimaginável. Nem imaginava. Aí ele parou, tal, foi no boteco, quando ele viu, ele falou assim, cara, aí de repente o cara pedindo a conta chegou pro garçom e falou, ô Bigode! Aí ele falou, quero morar nesse país. Bigode, Pô, chamar o garçom de Bigode é o máximo da liberdade, pô. É inimaginável, né? Mas você tomar uma cerveja num ônibus e chamar o garçom de Bigode. Aliás, de ônibus você tem uma Ninguém história mora no boa no Brasil, Rio. ficou. Cara, a melhor definição dessa é a do Tom Jobim, cara. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom pra caralho. Viver lá fora é bom pra caralho, mas é uma merda. Do Rio Carioca, tem uma história legal também. A gente sempre fala mal do Rio, né? Vamos falar a parte boa. A parte boa. Aquelas duas partes boas. Que nem seja. Trouxe o Arthur pra São Paulo, É verdade. produziu o Pois Arthur, é. que é um... E eu tô no Jangadeiro, não sei se você conheceu o Jangadeiro no Rio. que foi- Conheci. Ali em Ipanema. Aí passava um ônibus ali em frente, o motorista para o ônibus, o garçom falou, chegou, pai. Pegaram chopp, levaram pro motorista, o cara dá um gole, valeu, tchau, boa noite. Saiu. Falei, cara, eu tô no Rio de Janeiro. É isso aí. Não, e a galera do ônibus, não é que assim... Não, ninguém se espantou. beleza, Normal. Normal, O pessoal que toma normal. ônibus Hora lá do- fala assim, hora pô, do é hora chopp, do chopp beleza. do cara. Vou atrapalhar. Mas por outro lado, tem um colega que tocou acho que no Teatro Municipal do Rio, né? E ele disse que ele era o primeiro trompa lá. E chegou na hora de tocar uma ópera, ele ia começar a ópera e os outros três trompas não chegavam. ou o cara que ia tocar junto com ele uma entrada num negócio lá em terças e tal, o cara não chegava. Cacete. E aí? E ele, caramba, e aí tocou sozinho, sei lá, alguma coisa assim. Depois ele falou, pô, se o cara não chegar no segundo ato da ópera, eu vou embora, eu não quero tocar esse negócio. Aí os caras, pô, mas fica você feio, é né? muito paulista. Mano. Dando uma de paulista. né? Toca aí, pô. Ele falou, e os caras eram bons músicos, não eram maus exatamente, músicos, você quer exato. dar mais desespero. Bicho, mas você tá muito estressado. O problema foda, do né? Brasil é meio isso. Passa um pouco do limite. Nem o Isso. básico que é o cara tocar na hora, né? Tipo, tudo bem, falta no ensaio, mas no dia do dia, né, concerto vai, né? Pô? Você sabe, essa coisa do tocar na hora e não sei o quê, tem muito a ver com o lance de do regime de trabalho, né? Porque tem a orquestra municipal mesmo, onde eu toquei. O pessoal mais antigo, eles eram estatutários. Então o pessoal, assim, podia acontecer o que quisesse, ele não era demitido, você entende? Então, estudando era ótimo, porque ele tocava bem. Se ele não estudasse, ele não tocava bem, Tudo bem. tchau. Aí os caras abusavam disso aí, né? Começaram Claro. a abusar e os caras começaram a eliminar os cargos. O cara aposentava, não, aquele cargo é extinto. Por isso que os caras que eram contratados de novo não tinham contrato de verdade. Era aquele contrato precário, o governo não conseguia contratar CLT, mas também não entrava na prefeitura, não era funcionário público. Uhum. Isso aí arrebentava a orquestra. Tem orquestras aí que Claro. aquele cara vai lá assistir o ensaio, aí o cara, um amigo meu que foi lá, um amigo dele estava fazendo cachê nessa orquestra, no interior, aí ele falou, o cara estava do lado dele e falou, eu sou o primeiro fagote aí e tal, mas eu não vou tocar, porque sábado eu vou tocar não sei aonde e tal, não vou ensaiar essa semana não. E pronto. E pronto, né? E acabou. Tá tudo Não bem. tem nenhuma... Essa falta, isso eu acho o lado ruim, né? Então. Essa falta de sentido de dever. É a Você folga. tem dever, né, cara? Folga. Dever folgado. é algo que você não precisa do outro para, né? Sim. Teoricamente não deveria precisar. E É que tem quem um- vem depois se ferra também, né? Claro. Tem um nível, cara, a gente no serviço público, que acaba sendo aquela política do Vampeta quando jogou no Flamengo, né? O cara finge que paga, o outro finge que joga. E aí é isso, ó, ganha mal também, o cara me paga direito também do trabalho. E aí vai ficando nesse limbo, que aí também não resolve. É isso aí. Agora, voltando só um pouquinho ao público, que eu queria saber, vocês têm programas para mais baratos, aberto ao público? Tem um ensaio lá. E aí o que eu queria saber, se jovens estão frequentando Tem. Tá renovando mais, eu tenho percebido agora. Tem caras diferentes agora. Cada vez mais, eu tenho percebido isso. Ainda é pouco, mas... E tem o lance do ensaio geral, que acho que é pouco divulgado, porque é de manhã também. É bem pouco divulgado. É Eu muito não pouco sabia, divulgado. Brasil. Tem Também ensaio não. geral Você não que me contou, cara. é R$10 e tal, tô divulgando agora. Não, então, eu acho que tem Mas que você acha que é divulgar. banho de preço?
Eu acho que pode ser. Pode ser também um pouco. Pode ser. Não é muito, Preço, não sei pô, o se é pessoal muito, não tá né? indo no cinema. Pô. Entendeu? Eu tô no cinema hoje. O cinema tá caro. Cinema hoje tá Não, caro mas pra então, caramba. mas- De repente é muito melhor. Tá, Eu não sei hoje quanto tá um concerto. Um concerto normal tá em média uns... Uns 40 até 200, sei lá, uma coisa assim. até varia, né? De 40 a 200 dependendo do lugar. E esse mais popular, como é que é? Tem um ensaio geral, né? O último ensaio que a gente faz antes do concerto, eles abrem também para o público, acho que cobram R$10, alguma coisa assim. Ou nem isso, não lembro. E quando é? É de quinta de manhã. Toda Então, quinta qual é a agenda da... A orquestra Vocês toca tocam quinta, sexta e sábado. toda quinta, você sabe. Toda quinta você sabe. Aí um programa diferente, né? Cada semana, né? Mas aí vocês não têm viagem, vocês não fazem... Aí quando tem viagem, aí não. Aí mexe. Não mas tem bilocação. quinta à noite, né? 8h30, sexta 8h30, sábado às 4h30 da tarde. É muito bom. Quem não foi, quem é de São Paulo, ou até quem não é, tiver, Sim. cara, vale a pena, um mesmo se baita for programa. 40 pau, se você tiver Não, e é quiser muito passear, bonito, é um né? programaço, cara. Programaço. Especialmente quem não vai muito, Programaço. quem não conhece, Programaço. aí pode ser qualquer música, porque só o lance de estar lá com os Sim, a músicos... orquestra. e- O impacto. É outra coisa. Você nunca ouviu música desse jeito. Porque É que você não música- tem essa. Você ouve na vitrola. Eu sou antigo. Vitrola? Na vitrola. Você ouve no seu MP3. Tem até som demais no MP3. Tem grave demais. Lá você ouve o som como ele o é. som Assim, real, a vida né? como ela Puro. é. E é como o Beethoven ouvia. Quer dizer, o Beethoven não ouvia. Mas como esses caras que Como o escreveram Chimbinha ouviam. ouviria. Como o Chimbinha ouviria. Um papo Você Janjão. teve alguma experiência assim de cara que nunca tinha visto uma orquestra, foi, Sim. chapou, E ficou- chorou, sim. faz a gente chorar. Tem aí. várias pessoas. Tem várias Aquele pessoas depoimento, né? Tem até gente que de surdo mesmo. Que eles veem a vibração da coisa. Tem cego que aí ouve muito mais. Acho. Provavelmente. Aí, Guilherme, tá tocando mal, hein? Tá... Você acorda a Você que tá ali no Meu terceiro. cavaquinho. do Os violino. projetos, antigamente tinham muito, as orquestras começaram a fazer uns projetos sociais para achar talentos também, né? Sim. Na música, nas comunidades. Ainda né? tem. Ainda tem isso? Ainda Tem o se projeto mantém? Guri e tal. E acho que Paraisópolis, né? Paraisópolis Heliópolis, tem. né? Heliópolis. Tem uma orquestra lá. Orquestra muito bacana. Tem uma piada do maestro, né? Que é maestro brasileiro e maestro estrangeiro, né? Tá lá o Herbert von Karajan, né? Regendo de olho fechado, como ele gostava de estar assim, regendo aí. Segundo violino, terceira estante, lado de fora, está usando arco demais, né? Sem abrir o olho, né? Aí o maestro brasileiro tá lá regendo assim tal. De repente o tímpano, o maestro brasileiro de olho aberto, né? Regendo. De repente o tímpano não entra na pausa onde não deveria tocar, né? Tá, pá, tal. Aí o maestro para assim, quem foi? Sacanagem. Deixa o Tom Martins saber ouvir isso aí. Muito bom, mas é isso aí. Só pra quem não sabe, só tem um tímpano na orquestra. De repente, o cara não sabe. Não, é um boom, né? Não sei como o cara não sabe. Bumbo na pausa. É um bumbo na pausa. Nesse caso é quase literal. Literalmente. Tem as piadas de sacanagem, né, entre os naipes e tal. O naipe de viola, que é o mais sacaneado, né? Que o viola é aquele violino um pouquinho maior, né? Que, Ninguém sabe o que Ninguém é, sabe né? o que é. Os É o caras cara. chamam de violino. Outros... Rabeca. Né? É um violino, mas contrabaixo adolescente. Tá crescendo. Tá crescendo. é verdade. É verdade, é verdade. O adolescente é o cello, né? Que já É verdade. já tá querendo ser homem. Né? E aí o macho mesmo é o contrabaixo. O macho alfa é o baixo. Mas fala qual é a piada. Não, do violino. Tinha um violista viola. que passou 30 anos da vida dele, toda vez ele chegava, né? Pegava a caixa da viola, que ficava lá na orquestra. Aí abria a caixa, aí ele pegava um papelzinho, ele abria assim, fechava o papelzinho, guardava na caixa e ia lá tocar e tal. Aí ele se aposentou e tal, e esqueceu de pegar a viola, né? Aí os caras, pô, vamos ver o que é aquele papel lá, né? Só foi lá, abriram assim, estava escrito arco, mão direita, viola, mão esquerda. Que sacanagem. Mas eu tenho uma de baixista também. Ah, baixista tem um. Tem de baixista também, não vem não. Que é um cara foi visitar uma tribo indígena. Ah, isso é legal. E aí você deve conhecer todas, né? De baixista. Mas isso é baixista de jazz. E aí, é verdade, porque no caso não tem. Mas os índios estão lá fazendo aquele batuque lá, pá, de repente eles começam a chorar. Todos os índios começam a chorar, o cara começa a olhar, nossa, que estranho, né? Esse
negócio dos índios chorando. Ele fala, pô, vem cá, por que vocês estão chorando agora nesse momento? É emoção do... Não, é que depois da bateria veio o solo de baixo. É complicado. Puta, no jazz solo de bateria é chato. Também, Putz, solo de baixo. eu acho que é pior. O jazz, esse jazz fusion eu acho chato em geral. Tem um do A baixo de mentira é orquestra Jazz também, né? Fusion. A mentira de Jazz Fusion é muito boa. Vai lá. Não, tem uma piada de baixista também, de orquestra, né? Um colega no intervalo, o cara vai lá e desafina uma corda do baixo do cara, né? Aí o cara, pô, desafinaram o meu contrabaixo. Tá, maestro, peraí. O que foi? Desafinaram uma corda do meu contrabaixo. Eu disse, então por que você não afina? Mas o cara não me disse qual foi a corda. Nossa, deve ser ótimo, né? Os caras ficam fazendo piadinha. É bom que são só 100. Exato. Já pra sacanear. Olha, tem brigas, a gente convive, tem gente lá que a gente convive desde... Tem gente que eu convivo desde 93. Assim, Vê lá. diariamente. Então tem brigas, tem... Vai e volta. É uma família. Família, é uma família. Agora, eu vou fazer uma pergunta que você não precisa responder. Se não Então não quiser. vou responder. Essa polarização política que aconteceu no Brasil nos últimos anos, no mundo, né? Sim. Afetou lá, rola Não. as... Lá a gente canta We Are The World todo dia. Muito bom. Entendemos. Entendeu, pronto, tá respondido. Tudo sincretista, Tudo sinfônico. progressista, globalista, viu, né? Não, porque músico ainda, imagina. Ah, sim. Não, lá tem uma divisão, viu? Tem. Tem bastante gente dos dois lados. Sim. Tem. Ah, que bom, que É bom. bem representado. Tá bem? Tem que continuar suando muito para se manter um bom músico lá? Porra. Quanto tempo de estudo? Olha, essa semana passada eu não toquei na orquestra porque eu fiquei... Nem todo mundo toca às vezes, né? Porque teve show do Smurfs E também. teve show né? dos Smurfs. Ele cancela a orquestra, né? tem É, prioridade. Refazendo, para se manter nos Smurfs, tem que Faz estudar a pergunta muito. direito. Deixa ele... Não, eu vou lá estudar, e eu estudo lá, né, porque tem uma sala lá de contrabaixo, então eu vou lá estudar, como se fosse no horário de ensaio, assim. Então eu vou lá, ao invés de ensaiar, eu vou lá ficar praticando, colocando os dedos de novo em dia, vendo como está o arco e tal. Claro que você não estuda mais, como eu estudava em Tatuí. Tatuí, quando eu fui para estudar, eu nunca tinha tocado baixo acústico, né? Então eu chegava no conservatório às 8 horas da manhã, 5 para as 8, que eu abria às 8, né, pegar um instrumento, pegava um instrumento, ficava até meio-dia. Aí saía para almoçar, voltava às 2, ficava até às 6. Aí comia alguma coisa, depois voltava às 7, ficava até às 10, hora de fechar. Quase todo dia. Assim. O dia inteiro. 9 horas de estudo, praticamente. O máximo que podia. Aí depois eu comecei a tocar na orquestrinha de lá, então diminuía um pouquinho, mas eu ficava Mas é muito tempo. o tempo todo, não tinha televisão, não tinha nada. Não tinha... E ainda hoje tem algum concerto que quando vai ter, você fala, pô, Esse eu vou vai precisar. ser foda. Os concertos clássicos sempre são mais difíceis, incrivelmente. É né? mesmo? Mozart, Beethoven, porque mesmo? são os que mais aparecem. Que tem um Entendeu? contrabaixo ali. Tem o Richard Strauss, é muito difícil, mas está sempre no meio de uma barulheira. É tudo meio bagunçado mesmo, ninguém... A gente sempre olha assim, pô, tem trombone. Assim. Eu lembro que teve um Tem negócio... trombone. Teve um episódio bem engraçado, né, disso aí, né? Aquela coisa que você sempre confia. Quando vê um negócio muito complicado, você pensa, pô, será que tem trombone junto aqui? Tinha uma peça de um compositor francês lá, Duthier, um compositor mais contemporâneo, e eram 5 vozes de contrabaixo, assim, na partitura. Vozes diferentes, então. 5 ou 6 vozes, então cada um tocava uma voz, aí a gente pensou, bom, deve ser junto com o cello, deve ter trombone. A gente foi lá na parte do cello, não tinha cello. Eu digo, ih, caramba, será que não tem trombone e tal? E aí foi passando, e era o Nashner que ia reger. E isso foi a primeira vez que o Nashner foi reger, depois de um conflito que ele teve com a orquestra, que foram demitidos 7 músicos e tal. Primeira vez que ele voltou foi essa peça aí. Aí Climão. a gente percebeu, pô, não tem cello esse negócio, é difícil pra caramba, e não sei o quê. De repente ele para assim o ensaio, faltando uma meia hora, assim. Bom, agora eu vou ficar só com os contrabaixos pra gente passar a parte dos contrabaixos. Ui. Cara. Aí foi todo mundo lendo mesmo, assim e tal, e ele ensaiou direitinho. Foi um sufoco. Porque eu lembro essa coisa da pressão. Eu tive um derrame nesse olho aqui uma vez. Eu não sabia o que tinha sido um derrame, né? Uma coisa interna, no ano 2000 por aí. A gente foi ensaiar o Zaratustra do Strauss, e tem uma passagem super complicada para contrabaixo. Eu estava num estante com um colega, né? Foi passando, ele parou assim, só contrabaixo, só a quarta estante. Começou assim já. Ui. Só assim. Então a gente, né? Toquei e tal, não sei o quê.
Passamos, aí ele passou para outro stand, não sei o que, mas aquela coisa. Aí depois deu intervalo. No intervalo tinha uma caixa eletrônica lá, eu fui tirar um dinheiro no caixa eletrônico. Eu estava assim, de repente, estava olhando assim, um negócio assim, umas manchas assim, como se tivesse caído um negócio no olho. Aí eu fiz assim, cara, não sai, coisa estranha. Aí eu fui no oculista depois, cara, você teve um derrame, aí o cara tirou uma impressão e não sei o que. Foi tenso foi mesmo. Tenso, né? O cara acha que é fácil, além da dedicação do instrumento, que você tem que saber e tal, a pressão da... Porque você não pode errar. E a música erudita, ela tem uma pressão muito maior que a música popular, porque você tá lá, dá uma erradinha, dá risada, não sei o quê. A música erudita tem uma solenidade. Nos Smurfs. Não, lá não pode errar, apanha, lá apanha. Paga multa. Mas nem se erra, né? Nem se erra. Não se erra, por isso que paga. Mas o lance é que é o seguinte, você tem uma solenidade, que eu acho até um pouco exagerado às vezes, né? Que a música também é música, apesar de que, por outro lado, no Brasil é bom, né? Porque o pessoal fica em silêncio. Nem assim às vezes fica, né? Mas é uma responsabilidade. Mas é um negócio... acaba com o trabalho dos outros colegas. Exato, você não está sozinho. Atravessa o samba. É isso. É uma atenção. Tem uma história clássica do Beethoven, que os violinos dele, ele parece que ele pegava um pouco pesado, né? Diz que teve uma briga lá com... Os violonistas recusaram a tocar, não sei que peça. Tem uma história, aí ele disse que os caras estavam na confusão lá, ele falou assim, bom, vocês acham mesmo que eu ligo para meros violinos quando a inspiração me aparece? Eu acho que ele era um pouco pior que o Nash. Era um pouquinho. Essa pressão porque tem a turma que se faz entendida, mano, entende, tá lá só pra quem tá bravo e tal, fazer o carnaval. Tem também Mas tem os que entendem mesmo, então o cara tá ali e tá ligado na orquestra, né? E tem aqueles momentos assim que só quem tá lá que sabe, parece aquelas turbulências de avião, sabe, que você caramba, esse bicho vai cair. Porque, de repente, metade da orquestra tá num compasso, metade na outra, assim, daquelas atravessadas. Meu, que aflição. Aí é uma aflição, quer dizer, qual que tá certo? Né? Você vai seguindo, eu digo, caramba, onde é que tá esse negócio? É turbulência mesmo, você fica assim, de repente, a gente acha uma referência, a orquestra tá... Aí sai da turbulência. E quem salva a turbulência? É a própria orquestra ou o maestro? A própria orquestra, às vezes é o maestro, às vezes é um músico, uma entradinha de uma coisa, todo mundo fala, tá ali. Pega uma referência. Salva ali. Mas o maestro... eu queria fazer duas perguntas, né? O maestro se perder e ficar tenso a ponto de achar que desandou. Tem sim. Tem uma vez que até com o próprio Nash, ele parou a orquestra, né? Ele estava ensaiando uma música acho que Francisco Braga, ele estava regendo de um jeito assim, que era tipo 12 por 4, um compasso imenso, e ele estava regendo em 4, assim, 1, 2, 3, 1, 3, 1, e o pessoal, mas você não podia, e era um monte de complicação no meio, né? Um monte de ritmo assim, e alguém falou, mas você não podia subdividir, né? Pra gente saber direito. Não, é assim mesmo, vai ser assim mesmo. E chegou na hora, um começou a tocar de um jeito, de outro, e a orquestra ele teve que parar. E é engraçado porque foi uma vez que eu fui assistir. Mas isso foi em ensaio? Não, no concerto. Ah, no concerto. Eu fui assistir o concerto. Faz tempo que eu não vou assistir a orquestra, eu tava de folga, né? Eu fui assistir, aí eu não conhecia a música. Música meio moderna assim, às vezes é isso mesmo, né? Mas não era moderna, era o Francisco Braga, o autor do Hino Nacional, só com a música dele. Aí, mas era... Pô, e tinha esse 12 por 4. Aí eu fui assim, tá alguma coisa errada, sabe? Quando a gente é músico, você entende. Sim. Você vê a aflição dos colegas, eu tava no balcão, eu fui encolhendo, esse negócio vai parar. E parou mesmo, parou. Eu nunca mais vou viver essa orquestra. Parou. A primeira vez que eu vi, ela para. Acontece, já aconteceu no mundo, assim? Deve acontecer. Parece que a Filarmônica de Viena parou no Bolero de Ravel uma vez. Porque o negócio só fica repetindo, como é que para? Tem um negócio lá que... É porque depois não se achou mais, né? Se alguém dá um errinho, vai todo mundo... Desanda aquela coisa, é tão igual que se um sai do lugar... Cara. A única que não para é com Carmen de Bezerra, que é aquela piada, né? O Paulo França, aliás, falava, né? Que era música de crianças. Ele fazia igual de ópera, qual o Carmen, puta, ele fazia aquele negócio. Isso é música de criança. Tem um contrabaixista que se aposentou, né? E foi assistir a orquestra e tava tocando a abertura lá. Aí ele foi falar com os colegas, cara, vocês precisam ver, cara, eu nunca tinha visto isso. O que é que foi? Sabe, na hora daquele nosso solo, tem um acompanhamento de violino super bonito. Na hora do nosso solo, tcham, 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 tcham,
Tem um acompanhamento de violino o super bonito. acompanhamento. Acho que eu nunca tinha ouvido. Mas isso é um dos problemas de orquestra, é né? bom, né? Às vezes que eu cantei em coro, ou quando Você fica eu só na cheguei sua a tocar voz, em Big Band. Não, cheguei a tocar, isso é ridículo. Era uma Big Band de escola, tá? Mas você fica tão concentrado na sua voz, no seu negócio, que você perde o todo, né? Quando você vê de fora, você fala, olha, que legal. Aí uma tem beleza ali. da questão da verdade e harmônica. É isso aí, você Porque tá você na tão sua, concentrado no seu caminho. Você perde é. o todo. E por isso que o lance de ser contrabaixista tem a ver muito comigo, porque eu tô ligado o tempo todo no que tá rolando. Pra No tocar todo. junto, tocar junto com a melodia, né? Fazer a melodia, só que com tchum, entendeu? Mas Sei. junto com a melodia, valorizando a melodia e tal, levando a melodia. O contrabaixo é o chão, né? Eu acho sensacional isso, cara. Mas é mesmo. Eu sou uma coisa- bem admiro demais. E você falou aqui ainda, quando a gente te chamou pra conversar aqui, ele falou, pô, mas eu sou baixista, eu fico no fundo, eu não sei falar. Aí, tá, puta papo legal. Quantos baixistas não nasceram dessa entrevista aqui? Sim, espera. Os índios vão sofrer lá. Baixistas e teólogos. Né? Ou teólogos Caminho, baixistas. Olha, a gente já tá caminhando pros finalmente, infelizmente, né? Acho que sim. Queria botar um voto de protesto. Eu ia fazer o nessa solo música. embaixo agora. Agora, nossa. Mas então estamos chegando no finalmente e eu queria fazer uma pergunta que provavelmente alguns de vocês já devem estar com ela na manga, mas se vocês quiserem, meu pai já deu manda risada. aí, sim. Pode falar, pode falar. Não, vai aí. Pode fazer. Vai aí. Você conheceu o Bruno Tolentino, poeta Bruno Tolentino. Como é que foi essa história aí? Você... O Bruno, ele foi parar, não sei como, ele foi morar na casa paroquial lá da PUC, né? Da capela da PUC ali. E o pároco da PUC era o Padre Vando, ele era do nosso movimento. Então a gente frequentava ali na época. Então a gente ficou conhecendo o Bruno e tal, e era divertidíssimo, né? Imagino. Muito legal. E a gente ficou muito amigo, ele ficou muito amigo meu e da minha esposa. A gente saía para comer pizza, então ele contava cada história. Maluco. Posso imaginar. É Bruno muito... Tolentino, poeta, né? Brasileiro. Um dos maiores. Procurem, para quem não sabe, precisa saber. Ele saiu em 59, ele disse, daqui do Brasil. Foi. Né? Ele falou, cara, quando eu saí aqui do Brasil, o Brasil era bem visto no mundo e tudo mais. Eu voltei em 90, tá uma esculhambação total isso aqui. Deve ter sido um choque, porque 59 realmente no Rio, por exemplo, era Tinha um... Bossa Nova, o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo. Claro. Não, o Brasil tinha sido campeão do mundo do futebol, campeão do mundo do basquete, Miss Universo, Miss na Universo, época era a um Marta negócio... Rocha, né? O Brasil realmente era o país do futuro. Marta Rocha foi quase. Não, mas é. teve uma Miss Universo. Não, foi quase. Ah, é? Foi por uma polegada. Uma polegada. Nós Ah, é, tivemos teve uma essa Miss história Universo, da não Uma foi a Marta polegada. Rocha. Bom, Uma outra muito bem. Miss Universo Depois a gente 59. briga. Porque... 58. É... Agora, Não, e aí tem um detalhe. Quando o Bruno voltou, eu só soube da existência do Bruno quando ele voltou, óbvio. Sim. Nunca tinha ouvido Mas você falar. nasceu Ele em voltou em 59? 90. Ele voltou nos anos 90, não sei 90, exatamente. não sei, acho que foi em 90, né? Não tenho certeza. E eu tomei conhecimento através de uma entrevista na Veja. Na Na Veja. Aquele baixo E que eu tomei um tranco ali, cara, antes do Olavo Sim, de Carvalho, sim, entendeu? sim. Antes do tranco do Olavo, eu levei o tranco do Tolentino. Porque ele pegou todos aqueles os ícones ali da inteligência brasileira e botou abaixo de chão, entendeu? Falei assim, porra, você Caetano Veloso é poeta, vocês são loucos, entendeu? E eu, porra, garoto não, já era pai. Garoto. Ah, mas você garoto. foi pai e garoto. 90 era um senhor. Não, já era um Não, senhor, já era um senhor. Não sou não. Já um Tinha maduro. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, Não, 30. Bom, Bom, me tudo lembro, bem. vamos fazer a conta agora. E 30 anos. E claro que eu estava um pouco naquela onda do que era a inteligência brasileira. Quer dizer, tinham os ícones lá, os caras que eram imexíveis, como dizia-se em 90, inclusive. O Magri falava Magri falou imexível. imexível. E aí, cara, aquilo me deixou meio atordoado, porque era de uma clareza, entendeu? Ele mostrando, apontando, assim, aonde estavam as falhas, aonde o Brasil está afundando culturalmente. Então o Bruno foi um choque para mim. Depois eu fui procurar saber quem era, o que era. Eu perguntei para ele do Chico Buarque uma vez. Chico Buarque, pelo amor de Deus, eu ia na casa do pai dele lá, era um moleque lá, ficava ali fumando maconha ali com os amigos. Engraçado. Ele contou uma história muito engraçada. Ele disse que ele levava
droga do Marrocos para a Inglaterra. Ele foi preso, Ele tinha um barquinho, ele foi em cana. Tinha um barquinho, Aí né? foi em cana, né? Ele tinha um Foi uma barquinho. etapa Foi pesada. preso e tal. Ele fez até Baladas do Cárcere, que é um livro Sim, dele, do e tal, Cárcere, que ele escreveu bonito, lá e belíssimo. tal, que é um dos melhores livros dele, parece. Eu não cheguei a ler. Mas ele disse que ele foi... Só que foi plantado. Eles sabiam que ele estava levando droga, mas eles não conseguiram descobrir. Aí a polícia plantou um negócio lá para pegar ele, né? E descobriram que foi plantado, ele recebeu o perdão real e ganhou um puta grana de livro. E aí ele tava... essa parte não sabia. então, ele foi pro Canadá, ou ele tava no Canadá com essa... Não, no Canadá já foi outra coisa. No Canadá ele ganhou grana num jogo, jogando lá, ganhou uma padaria. Ele era canadense, muito um negócio. doido. Além de tudo, Ele era sorte, muito louco, tá? né? Aí vendeu, ganhou uma puta grana lá no Canadá, ele não sabia como levar aquele dinheiro sem o imposto inglês, né, o imposto pegar lá na Inglaterra. Aí o que ele fez? Ele falou, já sei. Comprou um monte de casaco de pele, aqueles casacão de pele, contratou umas modelos, pagou um cachê para elas e viajaram para a Inglaterra. Chegou lá, pegou os casacos de pele lá e tal. O cara era pinta brava. Ele era muito louco. Ele não era Ele muito- engravidou uma menina, uma Miss Polônia, né? Ele engravidou a Miss Polônia e tal, e aí ele sabia que ele estava disposto a casar com ela, não sei o quê. Ele foi falar com o bispo. O bispo era o Karol Wojtyla. Que loucura! Só isso. Só o papo. Só o João Karol Paulo. Wojtyla olhou para ele e falou assim, não, você não vai casar com Ai, cara. Não, o Bruno tem. E ele falava pra gente, a gente falou, pô, esse cara tá se gabando. Ele falava, não, ele é muito amigo era muito amigo da Vera Fischer, né? Ele falou, não, Que também é pinta Não, e brava. ele né? disse que ele era bonitão. Ele era bonitão. do... E ele falou, e a gente falou, você pegou a Vera Fischer? Claro, né? Tal, mas depois a gente ficou amigo e tal, mas a gente teve nossos lances e tal. A gente falou, esse cara tá se gabando. Aí uma vez tinha uns pedreiros lá, né? Fazendo uma obra na casa paroquial. Descobriram uma Playboy lá, um pedreiro levou um Playboy, mostrou para os outros, olha lá, o Bruno é foda mesmo. Ó, tem entrevista aqui da Vera Fischer falando aqui. Perguntaram qual foi a melhor transa da vida dela. Bruno Tolentino. Cara, que biografia. Que né? biografia. Você chegou a ler o livro do amante dele lá, do Simon? Não. Não chegou a ler? Não. Eu queria saber porque pra ver se tem. Eu vi uma histórias entrevista boas. com ele. Não, eu fui No no YouTube tem uma no entrevista. lançamento do livro. Ah, você foi? Valeu, pô, ele- ninguém vai escrever uma biografia ou filmar. Ah, né? Então parece tem que o o Sete Pedro, Câmara- o Pedro Sete Ah, Câmara o Pedro, é tá com... verdade. Só que ele tá Câmara- enfrentando alguns problemas com outras figuras, parece. Ele falou assim, rapaz, a gente era de uma época espólio. muito diferente. Ele falou, a gente uma vez, a gente estava esperando o carro da família, eu, um primo meu e a minha tia, né? Tia Ele era moleque, quatrocentão, né? quatrocentão Cara, e tal, uma tinha- família super, lá tinha no Rio de grana. Janeiro. Aí o motorista estava demorando e a gente queria pegar um ônibus de linha, só que a gente nunca tinha pego um ônibus de linha. A gente conseguiu Não convencer sabia o minha que era tia, aquilo, né? Vamos lá, tia. Aí a tia concedeu isso, né? E tal. Aí vamos lá, vamos de ônibus. Entraram e tal. Aí estavam andando, aí de repente a tia puxou aquele cordãozinho, né, para dar o sinal. Sim. Aí parou, o motorista parou e ninguém desceu. Ele, quem que puxou o cordão? Aí a tia dele, fui eu, senhor motorista. O senhor, faça um favor, por exemplo, o senhor pode pedir para o cobrador fechar os vidros, porque meus sobrinhos estão correndo risco? Imagina, cara. Quatrocentão já é fogo. Carioca ainda. carioca. Não, adianta. pô. Família, Não adianta. família é ótima. Mas você vai, quatrocentão carioca é assim mesmo. Né? É assim mesmo. Pinheiro assim mesmo, Machado. Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Quatrocentão. Ele que o Pedro Machado é do Sul, só pra Eu deixar. sei. Sacaneando. E E você não tem E esse é parentesco. 400 Não, só na é idade mesmo. por acá é a junção de Pinheiro com Machado. Ele Entendi. sabia isso. ler música, né? Ele conta uma história Ah, é? também, que ele, Sim. ele tinha aula de música junto com o Arthur Moreira Lima, ele é colega do mesmo professor. Arthur e tal. mordendo a língua. Isso, chamava. estavam os dois ali e tal. Aí ele falou, uma vez chegou um molequinho de Minas, assim, de calça curta, começou a tocar um negócio ali, aí aquela hora eu falei, não vou mais tocar piano, não. Aí, quem que era? Era o Nelson Freire. Putz, aí ele falou assim, não vou tocar mais Aí piano, não não vai dá, dar né, certo, não. Aí desistiu, mas ele sabia ler música. Ele escrevia legal. uma vez um quinteto, né, para piano e cordas. Ele pediu a partitura, né? Sem gravação, ele pediu a partitura e tal. Ficou 2 dias lá, fui visitar ele depois, ele me devolveu, falou, muito bonito, viu? Gostei muito. Então, tipo assim, só lendo a partitura. Sim. Ah, que legal. O poeta precisa. E você continua escrevendo Não. música? Não dá Parou? tempo, né? Depois que eu casei, ficou complicado. Para traduzir já é difícil pra caramba, né? Um tempinho que sobra ali do...
Da raspa do tacho, acho que eu consigo. Ali, senão a mulher começa a... Você tá, Brincadeira, mulher. Eu sei que você... por favor. Você está traduzindo o Ratzinger, outro, né? Sim. Outro livro. Um livro sobre cristologia do Ratzinger. Bem interessante também. Já estou nos finalmente aí. E você traduziu quantos? Esses aqui foram que todos são ou tem 7. mais? Esse aqui é só do Baltazar. E Não, tem aí um do tem um do Ratzinger. Ratzinger. Aí tem um outro do Ratzinger que Que é é a sobre Tríplice Coroa, política. não é? Sobre política. Liberar, liberdade, uma coisa. São vários textos diferentes. Eu traduzi alguns textos. Metade. Para qual editora? Para Paulo. Tudo para Paulo. Tudo para Paulo. Então procurem na editora Paulus os livros do Ney. Tem um da Do Ney não, traduzidos Do pelo Ney. Baltazar, pelo amor de Deus. Se fosse meus. Procurem também no Spotify, aí, né, nas melhores lojas do ramo. Agora não tem mais lojas do ramo. Na Hi-Fi, Quintal no Brasileiro. Museu do Disco. Deve ter porque é Trattori, a gente também é Trattori. Quintal E a Trattori Brasileiro. normalmente tem no Spotify, tem todas as coisas digitais. Quintal Brasileiro tem aqui coisas que fiquei curiosíssimo, porque você não me fala, né, que você toca nos lugares. Então, Radamés em Atali, tem coisas maravilhosas. Quintal Brasileiro. Vou procurar. Nos bons tempos que comprar disco era bom, devia vender na Modern Sound. Na Hi-Fi. Hi-Fi. Museu do Disco. Ia lá, ficava procurando. Comprei muito. Oh, também, beleza. na E já Hi-Fi, chegou, comprei. não, chega mês que Eu vem. tive loja de disco. Ah, é? Opa, ter. Tinha cabininha? LP. Não, Não. a loja era... Mas na mesma época do sebo ou foram momentos diferentes? diferente. Não, foi... Eu nunca tive sebo. Não, da livraria. Livraria, obrigado. Você viu o olhar que ele fazia. Eu corrigi na hora, porque eu senti que ia criar uma Tem coisa mais inimizade. charmosa. Mas tem sebo, eu adoro, eu prefiro, adoraria eu ter Não um tenho nada sebo. contra sebo, é brincadeira. Foi antes. O Felipe nasceu, eu comprei uma loja de disco. Foi no dia que ele nasceu. Depois para rodar. Últimas palavras, não últimas, eu espero, né? Porque Pô, meu ele pai. tá dizendo Mas as últimas, palavras finais do nosso programa. Costela quebrada. Costela quebrada. Palavras É. finais aí pro nosso querido Eu Ney. só posso agradecer. Conversa boa, muitas Eu que histórias. digo. E você é um cara especial, né, pô? Traduz, é um intelectual, é um músico. Não me xingue, rapaz. Não, Boa, Ney. não, mas intelectual você entendeu em que sentido? Inorgânico. Inorgânico. Obrigado, Ney. Foi muito Obrigado bom. a vocês. Valeu. Obrigado. Carlão? Também quero agradecer. Muito obrigado. Sua participação foi engrandecedora. Agora a gente precisa ler os livros, né? O pessoal aqui só gosta de enfeitar, só enfeitar a prateleira. Tudo. Então ninguém, vamos- ninguém só a pega. capa. Só leu o só- Luke. Tem o Luke, é verdade. Mas muito obrigado, Ney. Obrigado. Arthur, Ei, manda aí. agradeço a sua presença, como sempre alerta o Carlão, né? Agradeço a sua presença. Gostaria de agradecer. Fica bravo. Por que não agradece? Gostaria. Aí fica reclamando, Já tá? tá aí, Já pô. tá aí. Não, Já agradeço. tá aí. Agradeço. E, então, no Spotify temos o Quintal Brasileiro, não é isso? Temos também a playlist da OSESP, não? Tem, a USESP tem. USESP. Tem, né? Tem um site Essa- lá, vocês podem entrar lá. No Spotify. Não sei se no Spotify, aí você tem que entrar no site da USESP. Entra no site. Eu não só entro porque eu já tô tocando lá. Preciso ouvir. E tem bastante gravação, porque Tem, quase toda tem, semana vocês gravam todos os concertos? A gente Não. grava os concertos. Eu não sei se os concertos são acessíveis todos. Eu sei que a gente gravou muito CD também, que deve estar em streaming também. Deve estar. Muita coisa. Né? Ó, Ney, e eu também quero agradecer porque, além de um grande intelectual inorgânico, um grande músico, você é um grande cara. Você é unanimidade entre os amigos. O Lucas, antes da gente se conhecer melhor, assim, né? O Lucas falava, não, o Ney é fora da curva. Eles namoraram. É um né, cara, Aí também é tem esse suspeita. E com razão, cara, você é um grande praça. Sim. Fora inteligência, essa barba bonita. Simpatia. Acho que passei do ponto. Simpatia. Bom, dito tudo isso, Elegância. Eu vou falar uma frase que o nosso editor fala, que é, já sabem, né? muito bem, Essa piada é interna. muito obrigado. Felipe, por... peraí. Você não vai falar Opa. da... Claro. Eu ia falar agora. Tava aqui na coisa. Muito obrigado por nos acompanhar. Agora o Ney vai fazer uma palhinha. palhinha pra gente, vai tocar. A nossa primeira participação musical Primeira vai ser peça Ney musical, Vasconcelos. Quinto Elemento. E vocês estão convidados a ouvir. Não esqueçam de dar like, joinha, compartilhar,
Programa 5 Elemento, tanto no Instagram quanto no YouTube. Daqui a pouco o nosso site vai estar no ar. E muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Ney, pode tocar aí. Vai Depois tocar você fala o que Eguinha Pocotó. Pocotó com arranjo do Chimbinha. Raskolnikov. Eu pensei que fosse som das poderosas. Raskolnikov. Raskolnikov. Muito obrigado. Até a próxima. Até. É.